Olá, portistas, estamos aqui para mais um podcast. Neste momento estamos a gravar e a emitir o 7º episódio deste novo conteúdo do canal Malha Azul e Branca. E hoje tenho aqui outro convidado que é do Porto e que veio propositadamente aqui ao meu estúdio para conversar comigo, para conversar connosco, para partilhar a sua vida enquanto portista, mas também para falar de outras particularidades do dia-a-dia. E falo nada mais, nada menos de que José Carlos. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o que os nossos seguidores veem este conteúdo, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, não sei. Obrigado por teres vindo e por teres aceitado o meu convite para estar aqui, propositadamente. E eu gostaria de começar por isto. Quem é, afinal, o José Carlos? Que é muito conhecida no mundo de portistas, porque, como eu sei que tu participas em muitos encontros e muitos eventos que os adeptos do Futebol Clube do Porto organizam, inclusive com celebridades do Futebol Clube do Porto e da história do Futebol Clube do Porto. Quem é, afinal, o José Carlos Silva? Já agora, olá a todos. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui e agradecer o convite que me foi feito e que me foi dirigido. Estou aqui com muita honra. Já conheço o Pedro Cardona há muito tempo, ainda antes de o conhecer pessoalmente, já sabia do trabalho dele e do trabalho que ele desenvolvia em áudio, principalmente em referência ao Futebol Clube Porto e ao seu historial, o que é de louvar o seu trabalho e a dedicação que ele fez ao longo da sua vida até à data de hoje em prol do clube. Quem é José Carlos? José Carlos, nasci em Gondomar em 1967, tenho 56 anos, feitos recentemente. Este mês foram feitos no dia 7 de janeiro, precisamente. Tenho um irmão, uma irmã. Infelizmente, meu pai já não está presente entre nós, mas a minha mãe, infelizmente, ainda é viva. O que é que eu posso dizer? Fui uma criança como todos. Brinquei, joguei à bola, pratiquei outras modalidades, joguei à sameirinha, andava com um arco, fazíamos corridas de pneus, porque pouca gente naquela época tinha outro tipo de brinquedos. Pouca gente tinha bicicleta também. Fazíamos carros de rolamentos, rompi muitas calças a andar de carros de rolamentos. Pegávamos numa bola de trapo, jogávamos à casquinha, não sei se o Pedro sabe o que é isso. Sim. Jogávamos à casquinha, que era jogado com a mão, claro, sem deixar a bola cair ao chão. Quando a bola caía, perdia-se, claro. Fazíamos o trinca-cebada. E foi assim, dessa forma, que eu fui crescendo e era uma criança extremamente feliz porque convivia. As nossas redes sociais antigamente era um grupo de amigos à volta de uma bola ou sentados no muro a contar umas anedotas. Foi uma forma saudável de se crescer. Depois fui para a escola, claro, tive a felicidade de viver mesmo em frente à escola primária onde estudei, que foi em Valbom Gondomar. E pronto, posso considerar que tive uma infância muito feliz, com muito amor da parte dos meus pais, que tive um pai e uma mãe excelente, do melhor que pode existir mesmo. Muitas vezes isso era referenciado pelos meus amigos que tinham, às vezes até tinham determinados ciúmes, entre aspas, dos pais que eu tinha, porque realmente os meus pais viveram sempre em prol dos filhos. Antigamente usava-se muito o pai ou a mãe dar uma sapatada mais ou menos nos filhos quando não tinham um comportamento mais ou menos correto, e os meus pais nunca me levantaram a mão para nada mesmo. Foi sempre com carinho, com que nos educaram, a mim e aos meus irmãos. Às vezes uma sapatada na altura certa, às vezes até... Era um sacudir um pó. Era sacudir o pó. Era sacudir o pó. Isso, a minha mãe de vez em quando, meu pai não, mas a minha mãe de vez em quando sacudia-nos o pó, mas era não, porque se ela dava um bocadinho mais força e se algum se magoasse, ela ficava logo aterrorizada. Ai, que magoei. Não, às vezes era teatro, mesmo para ela não poder fazer isso para a próxima. O irmão do meu falecido pai foi guarda-redes de futebol, foi guarda-redes do Futebol Clube Porto e do Sporting de Braga. Daí a razão... Mas foi na modalidade de futebol? Foi na modalidade de futebol, foi.
Era o Armando. É? O Armando, aliás, ele tem uma taça pelo Futebol Clube do Porto na época 58, se não me engano, ou 59. Não, 57, 58. 57, 58, Exato. que ele era o guarda-redes Exato, suplente. exato. Tinha ele 18 ou 19 anos, foi Exato. assim qualquer coisa. E tem uma taça de Portugal que venceu ao serviço do Sporting de Braga em 1966, em que foi considerado por muita gente da comunicação social na altura como o herói do jogo. Exato. Porque na altura a final foi contra o Vitória de Setúbal e o Vitória de Setúbal tinha uma equipa fantástica que tinha ficado no segundo lugar do Campeonato Nacional e o Sporting de Braga venceu esse mesmo jogo e pronto, foi a grande referência de conquistas. Mas eu desconhecia isso. Ainda bem que estás a partilhar isso comigo, porque eu desconhecia A minha ligação ao portismo vem daí mesmo. E nasces por aí. Nasce desde miudito, porque brincava com filhos de ex-colegas de futebol do meu tio, os filhos de Rolando, o filho do Custódio Pinto, ainda hoje é meu amigo, o Rui Pinto. O Rui Pinto não, o Miguel Pinto. Andou a estar comigo. A filha do falecido Pavão, a Alexandra, a Xaninha. Cheguei a brincar com ela quando miúdo, porque o meu tio ia jogar futebol e muitas das vezes eles ficavam em casa do meu tio ou ficávamos todos juntos e eu com os meus primos brincava com eles. Exato. Claro. O Rui Teixeira, o guarda-redes também, que foi colega. O eterno suplente. Éramos conterrâneos, porque ele era de Gondomar. Exatamente. Eu frequentava muito um café que ele tinha no centro de Gondomar, café-restaurante. Ele chamava-me Armando na brincadeira, porque dizia que eu tinha muitas paciências com o meu tio. Inclusive, o meu primo trabalha ainda no Futebol Clube do Porto, no scouting do Futebol Clube do Porto. E o filho desse meu tio, que é o Rui. E ainda recentemente o falecido Fernando Gomes, dias antes de ter falecido, eu estive com ele na Corrida do Dragão e tivemos um pouco a conversa e ele até me disse: Zé Carlos, até me faz um pouco de confusão falar contigo, tu pareces mais filho do teu tio do que o teu primo. Porque tu és igual a ele. Em termos de personalidade. Em termos de personalidade, feitio e não só, e na parte física também. Exato. Embora o meu tio não fosse tão alto como eu, mas a nível de fisionomia éramos muito parecidos. Exato. Porque ele e o irmão eram muito parecidos. O meu pai, tanto é que confundia muitas vezes o meu pai com o meu tio, porque pela parecência que eles tinham na altura. E eu, como sou muito parecido com o meu pai, já o meu primo não saiu tão parecido ao pai, saiu mais parecido à mãe. Exato. Daí a razão das diferenças e as pessoas acharem mais que eu sou filho do Armando do que o meu próprio primo. E ainda hoje, muitas das vezes, quando eu vou a Braga, as pessoas mais idosas perguntam-me se eu sou filho do Armando. E eu digo que não, que sou sobrinho. E ele, o senhor é muito parecido com ele. Até tens traços. Tenho. Mas eu desconhecia esse grau de parentesco. Não fazia a mínima ideia. Até porque a gente encontra-se muitas vezes nos eventos, no clube, nos jantares, encontramos-nos muitas vezes. E muitas vezes também não estamos ali muito tempo a conversar um com o outro, aquelas conversas de circunstância, não é? Pronto. E ainda bem que estamos aqui hoje, porque até vai ser muito interessante, tenho a certeza absoluta disso, porque vais partilhar aqui muito daquilo que eu desconheço e isso é que torna o podcast tão interessante. Claro. Eu estava a olhar agora aqui, porque eu estive a ver um bocadinho das tuas redes sociais, esta fotografia, tu acho que é os que estás ao lado do teu pai, portanto do lado esquerdo, é isso? Não? Ora bem, estou entre o meu pai e a minha mãe, eu sou mais pequenino. Então quem é que está do lado esquerdo? Do lado esquerdo é o meu irmão, é o meu irmão, que é mais velho que eu, 2 anos e meio, e do lado direito a minha irmã, que é mais velha do que eu, 4 anos e meio. Portanto, tu és o mais novo. Sou mais novo, por isso eu ali era o mais pequenino, algo que a história veio mudar com o tempo e tornei-me no maior. Aqui tu terias que os teus 5, 6 anos? Não, eu aí tinha 2 anos e meio, porque eu era muito grande, eu era uma criança.
Não parece, não. Eu com 8, 9 anos já era mais alto que o meu irmão. Mas o teu pai também era muito alto. Meu pai tinha 1 metro... Era bem, pai à época, o meu pai tinha 1,80 m e qualquer coisa. Pois, tu tens 1,90 m E dois. Mas nesta altura já acompanhavas o Porto, assim, ias ao estádio, não tinhas memórias? Não ligava. Cheguei mas levavam-te ao estádio já nesta idade? O meu pai chegou-me a levar num Porto Benfica. Recordo-me, ainda não havia arquibancada, era aquela uma bancadazinha madeira. Era a da maratona, não é? Era a da maratona, precisamente. Nós estivemos aí nesse local, precisamente a ver o jogo, mas eu fui para lá com o intuito, eu queria era brincar, se olhei para o campo não me lembro. Claro, esta idade também é impossível. Não, era impossível. Mas com que idade é que tu começaste a ir ao estádio com memórias, digamos assim? Com mais frequência eu comecei a ir ao estádio já com os meus 10 anos, mais ou menos. Por uma razão muito simples, porque o meu irmão era fanático de futebol. Sim. O meu irmão começou a acompanhar o Futebol Porto desde pequenino e era fanático de futebol. E então ia sempre com o meu pai ao estádio. Sempre ele queria, mas eu não queria ficar em casa. Eu queria era brincar com carrinhos, não era com bola. O meu irmão era a bola e ao contrário de mim. Com 10 anos, mais ou menos, foi na época 77, 78, sim, em que nós quebramos o jejum de 18 anos. 19 anos, é que eu comecei a ir aos jogos com frequência, porque o meu irmão ia um grupinho de amigos, que eram todos mais velhos que eu, da idade do meu irmão, ia um grupinho de amigos que iam com a bandeirinha e apanhávamos a caminhonete e íamos para o Porto, de Gondomar para o Porto, depois íamos a pé pela Avenida Fernão Magalhães, até ao Estádio das Antas, e eu ia e encostava-me a eles e entrava para o estádio, porque nós entrávamos gratuitamente, antigamente facilitava-se. Até chegámos uma vez a conhecer um senhor que era porteiro, que era da Associação do Porto, se não me engano, que era amigo do meu tio, então nós chegávamos lá e eles mandavam-nos logo entrar, porque sabíamos que éramos sobrinhos do não era Armando. Entrar com um adulto, olha, meu senhor, deixa-me Muitas entrar. das vezes era fora das Antas. Ali não, a gente encostava-se e entrava. E aí comecei a acompanhar. Nós éramos a claque do Porto, íamos ali para o chamado Piolho. Piolho? Sim. O que é isso? Fala-me disso, que eu não sei o que é isso. O Piolho, eu estava-me a tentar lembrar que aquele tinha outro nos bilhetes, eram os bilhetes mais baratos que havia no futebol. E em que setor? Ficava na Superior, junto à rede mesmo. Norte ou Sul? Na Superior Norte, junto à rede. Tinha um espaço que era vedado por rede, que era um espaço que os bilhetes eram mais baratos, em que se chamava Piolho, mas aquele tinha outro nome que era o que vinha referenciado nos bilhetes. Mas como nós entrávamos gratuitamente, eles empurravam-nos para ali e nós queríamos era ver futebol. E então estávamos sempre com a bandeirinha Porto, Porto, não havia as músicas como os claques hoje têm. Nós, a bem dizer, éramos uma claquezinha, um grupo de adeptos de miúdos que íamos para lá ver o futebol e era giro. E começámos a viver aquilo com paixão. Íamos a Espinho, íamos ao Bessa, aqueles jogos onde havia transporte que nos fizesse chegar ao estádio sem problemas, porque nós éramos muito jovens, nós íamos ver sempre o Futebol do Porto fora. Não longe, não para o sul, mas dentro do Grande Porto nós íamos ao Estado do Mar, ao Leixões, a Braga, porque entretanto o meu tio depois já estava a viver em Braga. Desculpa lá interromper-te, mas isto tem tenridade mesmo? Com 10 anos? 9, 10, 11, 12, estamos a falar na época... No Grande Porto e acompanhavas o Porto? Sim. E eu ia com colegas, com miúdos mais velhos que eu, era sempre mais novo. Mas isso é fantástico. Era, porque eu desde muito jovem acompanhei sempre pessoas mais velhas, até pelo desenvolvimento físico que eu tive. Muito cedo, eu com tenra idade, eu com 10 anos já era mais alto que o meu irmão já tinha quase 13, eu já era bem mais alto que ele, tanto é que toda a gente pensava que eu era o mais velho e as pessoas até nos trocavam os nomes, chamavam a ele Zé Carlos e a mim Paulo, porque o meu irmão é Paulo, porque achavam que eu era o mais velho. E não era. Isso aconteceu comigo, com o meu irmão. O meu irmão também é muito mais alto do que eu e pensavam que ele era mais velho. Mas, assim, tens memória do teu primeiro jogo nas Antas? Memória do meu primeiro jogo nas Antas? A memória do meu primeiro jogo nas Antas é esse Porto Benfica, que eu tinha pai 3, foi pai na época 70, 71, eu tinha pai 3, 4 anos. O do Lemos?
O do Lemos, o 4-0. Nóbrega, o dos 4-0 eu tive nas Antas, Bem. precisamente. Então se calhar foi esse. Porque eu lembro-me de haver aqueles prémios que ofereciam antes dos jogos começarem, ao jogador que marcar 3 golos, ou que marcar 4 golos, ou que marcar 2 golos, tem um prémio de tintas, tem um prémio em dinheiro, era patrocinado pelos guarda-chuvas. Havia casas que Patrocinavam, não era? patrocinavam, e eu achava piada porque eu gostava disso. Eu estava sempre atento aos alto-falantes, precisamente para ver a publicidade e quem patrocinava. Depois eu passava em determinadas casas e dizia: olha, falaram nos microfones lá nos alto-falantes, porque antigamente a gente chamava alto-falantes. Falaram nos alto-falantes do Estado das Antas. E eu lembro-me do não sei o que da Saudade, que era uma empresa que até era aqui, se não me engano, de Vila Real ou de Penafiel, era assim qualquer coisa, que era não sei o que da Saudade. E recordo... Não, era... Cardoso da Saudade? Cardoso da daqui de Saudade. Vila Real? É de Vila Real, pronto. Cardoso A minha da memória Saudade. não me estava a traiçoar. Fatos e precisamente. Eles tinham, era uma casa também em Penafiel. Sim. E eu lembro-me do Cardoso da Saudade, que uma vez eu vim a Vila Real e vi essa casa e lembrei-me, relacionei logo com os jogos do Futebol Clube Porto. E achei piada por isso. Olha que coincidência. E eu lembro-me de haver esse prémio que foi oferecido a um jogador do Futebol Clube Porto que marcasse 4 golos ao Benfica. Era um prémio até bastante avultado. Se calhar era mais do que o ordenado que ele tinha no mês. E toda a gente dizia: pois, estão a oferecer este dinheiro todo porque sabem que é impossível marcar estes golos todos ao Benfica. E é que no decorrer do jogo o Lemos marcou esses célebres 4 golos e recebeu o prémio. Na altura era muito falado, que era quase como se tivesse saído da lotaria, claro. E pronto, a minha ligação foi muito de miúdo. E depois houve uma parte que depois, a saída, os jogos fora de casa, portanto, no Grande Porto, há assim algumas histórias que recordas com saudade ou que te marcaram ou que ficaram registadas? Não sei se tens assim algum episódio. Muitas. Eu acho que cada jogo fora era uma aventura, porque nós não tínhamos dinheiro. Então nós, quando, por exemplo, íamos para Espinho, nós saíamos na caminhonete em Campanhã, porque para Campanhã nós tínhamos o passe da Gondomarense, que era o passe de estudante. Exato. Que era o passe de estudante, era o passe que os meus pais compravam para eu poder ir para a escola. E usávamos para fazer a viagem para o Porto, que era um passe até de picar. Exato. Eu muitas das vezes tentava enganar o revisor, que havia um cobrador, e tentávamos enganar quando ele se começava a aproximar do lugar, nós saíamos e apanhávamos a caminhonete seguinte, que era para ter furos suficientes para podermos ir ver o Porto. Como é que é? Vocês fugiam, era? Porque cada passe tinha um limite de furos. Depois picavam, não era? Picavam. Era o pica, não era? Era o pica. Aquilo cada passe dava para 60 viagens. Exato. 60 viagens, eu acho que era 60, que era 2 por dia. Pois. Que era... E a gente tinha 2 alas, tinha que ir... Então, e quando ele se aproximava, o que é que vocês faziam? Saíamos na paragem seguinte. Nós entrávamos sempre, sentávamos sempre próximo da saída de trás. Exato. Que era para quando o cobrador se aproximasse, nós saíamos. Exato. Muitas das vezes íamos o resto a pé, porque já não era longe, ou então apanhávamos a caminhonete seguinte e fazíamos exatamente o mesmo. E pronto. E nos comboios é que era gratuito, porque nós não tínhamos dinheiro para apanhar o comboio. Nós apanhávamos um comboio que sabíamos que não era eu que via qual era o comboio que dava, porque eu era um miúdo. Eram os mais velhos que sabiam. Nós entrávamos numa carruagem, quando víamos os cobradores aproximar, íamos andando para carruagens para trás. Quando chegássemos à última, saíamos. Mas a maioria das vezes, como eram poucas as viagens, a maioria das vezes a gente, o cobrador, nunca chegava à nossa beira. Claro. Quando era ao Estádio do Mar, ao Estádio do Bessa, nós agarrávamos na traseira dos autocarros. E íamos... também fizeste parte dessa geração, assim? Muito, porque de verão íamos para a Praia de Matosinhos, nós saíamos na caminhonete ali no Freixo. E nos elétricos também? E nos elétricos, isso era a praxe. A juventude fazia isso com regularidade porque não tínhamos dinheiro. Claro. E muitas das vezes, quando havia chuva... nós no Porto, junto perto da caminhonete nós íamos pedir dinheiro. Uma coroinha para ir para casa, uma coroinha para ir para casa, e as pessoas iam-nos dando uma coroinha,
porque a viagem do Porto para Gondomar custava 1,50 €. Na altura Não, era um escudo e 50 centavos. Que nem €1 era. Exato. Era um escudo de 50 centavos. Na altura um escudo já era dinheiro. Era, então não era. Então nós pedíamos. Quer dizer, havia muita imaginação e uma forma de conseguir acompanhar o Futebol Clube do Porto, mesmo não tendo dinheiro para acompanhar. Sim, pelo menos sim, no Grande sim, Porto. sim. Não é? Portanto, havia sempre formas de... Por exemplo, em grupo, era sempre em grupo. Era sempre em grupo, Sempre nunca em era grupo. sozinho, isolado, nunca fui... eu acho que ir ao futebol sozinho, de forma isolada, fui já em adulto. Pois. É que muitas das vezes ia às Antas sozinho, ou depois ao Dragão, claro. Eu fui à inauguração do Dragão, por exemplo, fui sozinho, não fui com ninguém. Depois fui ao Porto Barcelona na inauguração, não foi? Foi. No quê? Do Dragão. Porto Barcelona, Sim, 2003, foi a estreia do Lionel Messi pelo Barcelona e jogava um miúdo no Futebol Clube do Porto que jogou na estreia, que era filho de uma amiga, que era o Hélder Barbosa, Sim, que também Escardino. previa um futuro muito risonho com ele. Escardino. Eu lembro-me do Pinta Costa, na altura, até ter dito que na altura, o presidente do Barcelona ter dito que o Futebol Clube do Porto tinha um jogador muito bom, Sim. que era o Hélder Barbosa, que era um miúdo de 17 Na anos, altura 16. surgiu mais ou menos no tempo que surgiu o Vieirinha também. E o Ivanil, sim, porque eles jogaram juntos sim. no Júniors. Exato. E surgiu o Hélder Barbosa e eu recordo-me do treinador de Barcelona, do presidente de Barcelona ter dito ao Pinta Costa que o Futebol Clube do Porto que tinha ali uma futura estrela, porque o meu tinha 16 anos, 16 ou 17, e tinha muita garra. Talento. E era esquerdino também. E o Pinta Costa ter-se referido também em relação ao Messi, que também estava ali uma estrela, aqueles que não tinham muito por onde falar, só que um teve um caminho e teve um percurso bastante risonho e outro deslumbrou-se. Eu costumo dizer que se não há controle emocional no início de cada carreira, muitas das vezes as carreiras se distraem aí. E a sorte também é importante. E a sorte também, mas eu sou mais defensor que a sorte é um pouco o reflexo do nosso esforço. Também se procura da nossa dedicação. Sim, mas também não depende tudo de nós. Não. Há coisas que nós não conseguimos Eu costumo controlar. dizer que há coisas que nós não controlamos. Agora há outras coisas que nós podemos controlar e agarrar de forma até poder agarrar esse descontrole. Agora, muitas das vezes vai das potencialidades e do crescimento de cada um. Exato. E muitas vezes as pessoas crescem já muito tardiamente. Daí muitos jogadores se aparecerem na ribalta já com idade muito retardada, muito avançada, que quase em final de carreira e não terem a oportunidade de fazerem os grandes chamados contratos da vida deles, porque nunca se dedicaram, porque se deixaram-se deslumbrar pela profissão de ser futebolista. Claro. Quem é homem entende que a profissão de futebolista, acho que é o sonho de 90% ou 95% da juventude, não é? Claro. E cada vez mais, porque o dinheiro que se ganha, toda a envolvência que tem no futebol, acaba por cativar qualquer a querer ter sucesso, não é? Foi coisa que nunca me fascinou, não via eu a ter uma carreira no futebol. O meu irmão sim, o meu irmão era craque. Recordo-me. Mas jogou em algum clube? O meu irmão jogou nas camadas jovens. O meu irmão teve um acidente de percurso que se calhar foi isso que o impossibilitou de ter tido sucesso e uma carreira deslumbrante no mundo do futebol. Pois. Porque ele convidaram-no a ir às captações do Futebol Clube do Porto, tinha ele 15 a 6 anos. Estamos a falar isto nos anos que? Nos anos 70. Finais de 80, mais 80? Ou menos, sim. Porque o meu irmão está com... Eu tenho 56, o meu irmão está com 58. Pois. Está a caminho dos 59, ele na altura tinha 14, 15 anos. Porque viram que ele que era craque e convidaram-no a ir à captação. Era o Feliciano que estava à frente do Futebol Clube do Porto e ele era amigo do meu tio, do Armando. O Feliciano e era como é que se chamava? O Costa Soares, não era? O Costa Soares também. O Costa Soares, que estava na formação. Já falecido também. Já falecido também. E eles ficaram encantados com o meu irmão. Só que o meu irmão, isso foi num período, foi durante no final do verão,
E o meu irmão tinha conhecido uma namoradita e tinha ido para a praia com a namoradita e com a irmã dessa namoradita, que era da minha idade, até estudava comigo, era da minha turma. E eles foram ali para o Rio Douro, para uma praia fluvial, e a irmã da namorada e a namorada afogaram-se. E ele tentou salvá-las, conseguiu salvar a namorada, mas não conseguiu salvar a irmã e ficou transtornado na altura psicologicamente e não quis saber de futebol. E ainda chegaram lá a casa e ele disse que não queria, inclusive deixou de estudar e quis ir trabalhar. Isso marca qualquer criança. Marcou. E eu ainda hoje... 15 anos? O meu irmão tinha 15 anos, à volta de 15. E ele ia na altura era para os juvenis, por isso devia ter à volta de 15 anos. Depois ele mais tarde começou a jogar futebol com 16, se não me engano, no Gondomar Sport Clube. Foi para os Júniores de Gondomar e ele e uma camada de miúdos que tinham habilidade para a bola, que eram de lá de Balbão, que eles já tinham uma equipa que jogavam num descampado e faziam torneios de futebol. Sim. E ele era sempre considerado um dos melhores jogadores a nível de torneio, ganhava os prémios todos como sendo o melhor a nível do torneio. Convidaram-no a ir para o Gondomar e ele foi para o Gondomar e fez sucesso. O Gondomar na altura subiu à divisão principal de júniores com essa equipa. Lembro-me de vir o Benfica lá convidar 2 ou 3 para irem treinar um olheiro de Benfica para ir fazer um treino de captação. Convidaram o meu irmão, convidaram o Miguel e convidaram o Nel, que era um esquerdino. O Miguel tinha muitas paciências com o Pelé a jogar futebol, jogava de cabeça levantada e colocava, era muito tecnicista. E então vieram os convidá-los, porque o meu irmão era extremo direito. Exato. O meu irmão tinha muitas paciências a jogar futebol com o Jaime Magalhães. Tanto é que o Jaime Magalhães estava a aparecer na Ribalta, no Futebol do Porto, na altura. E inícios de 80, sim. Sim. E o irmão do Jaime jogava nos séniores do Gondomar, que era o Nelson Magalhães. E os adeptos, quando iam ver os júniores, diziam com o meu irmão que era mais parecido a jogar futebol com o Jaime do que o próprio irmão. Tinham aquelas parecências, aquele rasgo, o centrar a bola, o saber colocar a bola, o ter garra. E pronto. Chegaram a ir fazer um treino de captação mas o meu irmão era um portista doente, não quis ir mais. Não quis ir mais. Mas lá está, estávamos há bocadinho a falar da sorte e das contingências da vida. Claro. Aconteceu aquele acontecimento traumático para o teu irmão e já não desviou completamente do caminho, não é? Porque mudou-lhe a vida, porque ele não quis ir estudar mais. E às vezes são as tais coisas que nós não controlamos, não é? Não quis ir trabalhar, depois trabalhou e seguiu a profissão que na altura aprendeu. Ele não está arrependido da vida que tem, nem do percurso que teve, mas ele tem consciência que podia ter sido... Aliás, os meus colegas de juventude, os amigos dele ainda dizem hoje que ele podia ter tido uma carreira brilhante no futebol, mas pronto, são contingências da vida e são caminhos que muitas das vezes são talhados não por opção nossa, mas por circunstâncias da vida. E é um pouco isso. Olha, depois houve aquele período que fui estudar, quando fui mais para o preparatório. Já saí da minha zona de conforto, saí da minha terra, já tinha que me deslocar de caminhonete para ir... Comecei a crescer, comecei a ganhar novos amigos. Estamos a falar mais ou menos nesta imagem que estamos aqui. Antes, aí eu tinha 18 anos. Já era um homem feito. Tinha 18 anos com essa fotografia. Eu com os meus 12, 13 anos comecei a ganhar novos amigos diferentes e deixei de ir ao futebol. Estamos a falar finais dos anos 70, não é? Sim. Deixei de ir ao futebol início dos anos 80, na época 79, 80, 80. Mas não estiveste no jogo dos títulos 78 e 79? Estive nos dois. Estive contra o Barreirense em casa, estive contra o Sporting de Braga em casa, ganhámos 1-0, se a memória 4-0 com o Braga. 4-0 com o Barreirense. Não, 4-1 com o Barreirense. 4-1 com o Barreirense, estávamos a perder 1-0. E 4-0 ou 1-0? 4-0.
O Braga, Eu estava na ideia que era um 0. Não, 1-0 era na final da Taça de 77. Que o jogo Sim, até foi no Estado das Antas. Estado das Antas. Precisamente. Foi esse jogo, foi no Estado das Antas. Exato. Ganhámos por 1-0 e o... Também estivesse na final da Taça. Na final da Taça tive porque o meu tio na altura tinha acabado a carreira pouco antes em Braga e ficou a viver em Braga e ele veio ver, com o convite do Futebol Clube do Porto, veio ver o jogo ao Estado das Antas e nós fomos com o meu tio, Claro. foi meu pai e fui eu, porque na altura o jogo tinha sido lá realizado por solicitação, se não me engano, do presidente do Futebol Clube do Porto. E para não se fazer a viagem até ao Jamori, porque eram dois clubes do Norte. Não estava definido muito antes da final? Não sei, não me recordo. E eu acho que foi por serem dois clubes do Norte na final que resolveram fazer a final aqui no Norte para facilitar a viagem, porque antigamente fazer a viagem Porto-Lisboa era uma eternidade. E isso iria ser complicado e foi para facilitar. Acho que foi por causa de facilitar a vida dos adeptos dos clubes, para estarem em maior quantidade presentes. Não é? Até porque esse jogo, pronto, já li várias notícias, até vem no Jornal do Porto, vem em revistas da época, nomeadamente como é que era? Não era a bancada foi dos anos 80, mas Golo. A revista Golo, sim. Mas não há imagens da RTP desse jogo. Possivelmente, nada. Também não me lembro. Há muita gente que já me veio perguntar se não tinha, eu disse não. Eu nem me recordo quem marcou o golo. Foi o Gomes. Foi o Gomes. Numa revista que eu tenho aí, que não é o golo ou outra qualquer, até aparecem imagens do jogo, fotografias naturalmente, preto e branco, vê-se o momento em que o Gomes marca o cabeceamento e depois ele a festejar e o Oliveira atrás dele. Claro. É a única coisa que eu tenho aí. De resto, vídeos não vi. Mas eu queria, andar nos anos 70, eu queria perguntar também, pronto, já me disseste que estiveste nos jogos dos títulos de 78 e 79, sim. E jogo do Pavão, em que eu falece em frente ao Vitória Soares, estiveste? O jogo do Pavão não estava em casa do meu tio. O meu tio já não estava no Futebol Clube do Porto nesse jogo. O meu tio estava no Braga. Sim. E nós tínhamos ido a Braga ver o Braga, porque o Braga jogava não sei com quem, estava o Braga na segunda divisão. Tinha jogado não sei com quem e o Futebol Clube do Porto jogava em casa com o Vitória de Setúbal. Nós fomos passar o fim de semana a Braga, a casa do meu tio. E recordo-me de chegar, tinha ido brincar com o meu primo e com o meu irmão, tínhamos ido jogar futebol para uma associação, para um pavilhãozito lá, um rinque, que chamava-se rinque, não era um pavilhão porque aquilo era ao ar livre. Era um ringue, tínhamos ido para lá jogar futebol e quando chegámos a casa o meu tio estava a chorar. Nós não sabíamos o que é que se tinha passado e depois estavam a falar que tinha morrido um colega do meu tio a jogar futebol. E pronto, nós ficámos assim, quietos, não Mas sabia. tens memórias desse dia? Tenho mais ou menos. E ficámos quietos. 6 anos, tu? 6, 7, 6... Possível, tinha 6, 7 anos. 6, 7 anos, sim. Dezembro de 73, portanto 6 anos, não é? Tinha 6. Sim. Foi em 73, tinha 6 anos, precisamente. Eu recordo-me disso, recordo-me que da notícia que chegámos a casa e o meu tio estava a chorar porque tinha havido a notícia, tinha surgido a notícia de que tinha morrido um colega do meu tio. E pronto, na altura eu não sabia quem era, não me perguntei porque fiquei acanhado, vi que o ambiente estava pesado. Eu vi o meu pai também lá à beira do irmão, ainda estou com essa imagem do meu pai, mas o meu pai não estava a chorar, estava normal, não é? E pronto, não sabia. A minha tia também estava em estado de choque. E pronto, porque acho que o Pavão, houve um período quando o meu tio estava no Porto, o Pavão frequentava muito a casa do meu tio. Tanto é que realmente eu lembro-me de miúdo mesmo de brincar com a filha de Pavão em casa do meu tio. O meu tio vivia no Araújo, na pertence a Lessa da Palmeira. Pertence a Lessa da Palmeira ou a Samamed, eu nem sei. Acho que é a Lessa da Palmeira, não tenho a certeza. Eu estava em casa do meu tio e muitas das vezes íamos lá passar o domingo e o meu tio ia para o futebol e eu brincava muitas das vezes, estavam lá filhos
de colegas, de colegas, de jogadores. Eu lembro-me de conhecer um casal loirinho que era filhos do Lemos, que era um rapaz e uma rapariga, que nunca mais os vi, né? E eu depois, a Xana, cheguei a encontrá-la, a filha de Pavão, cheguei a encontrá-la mais tarde, já eu com os meus 18, 19 anos, 20, ela vivia ali numa transversal da Avenida Rodrigues. Mais ou menos da tua idade, não é? Mas é da minha idade, precisamente. Ela vivia ali numa transversal da Avenida Rodrigues Freitas, na Rua Duque Saldanha, era assim qualquer coisa. Porque eu cheguei a ir à porta da casa dela e reencontramos-nos anos mais tarde, muitos anos mais tarde, num café no Porto muito famoso ali na Rua Entre Paredes, que era à beira da Faculdade de Contabilidade, do SCAP e tinha do Instituto Superior Instituto de Serviços Sociais, Serviços Sociais do Porto, se não me engano, IESSP. E encontrámos-nos lá e não sei quem é que está a não saber. E disse: olha, sabes quem é esta menina? E eu, quem? Não estou a ver quem é. É filha do falecido Pavão. Lembras-te de Pavão? E eu disse: a filha de Pavão. Então eu brinquei contigo quando era criança. E disse-lhe quem era. E ela disse que se recordava bem dos meus primos. Recordava-se do meu tio, que não se lembrava, porque eu só estava com ela precisamente nesse período. Depois vinha para a minha casa. Possivelmente eles convivessem mais, porque se eles conviviam, estavam com mais frequência juntos. E pronto. Em relação ao teu tio, até te queria tocar aqui no assunto. Há pouco tempo, já foi antes da pandemia, houve qualquer homenagem que fizeram ao teu tio. Antes esteve também presente o Armando Pinto de Felgueiras. Sim. Essa homenagem... As imagens que eu tenho, vi as imagens, acho que foi no Facebook, que houve uma homenagem feita ao teu tio. Sim, essa homenagem... Sabes-me falar disso? Sim, eu era um dos organizadores. Exato, pronto, porque eu pertencia à direção da Casa de Folclore Porto Rio Tinto, como ainda hoje pertence. Exato. E na altura surgiu-nos a ideia de homenagear... começaram a fazer homenagens a atletas. Pois. E eu, na altura, sugeri o nome do meu tio. Única e simplesmente porque também a idade dele já estava avançada, a gente também não sabia, e devido aos problemas graves que ele tinha de saúde, também a gente não sabia o quanto ele poderia estar ainda cá entre nós. Então eu solicitei a homenagem ao meu tio, que logo na altura foi aceito pelos meus colegas, que era o Carlos Monteiro e era o Zé Carlos, o Rocha, o presidente da direção. Disseram logo que sim, para avançarmos com isso, que ainda hoje é o presidente e eu sou o vice-presidente. Eu estive com ele agora em Aveiro, em agosto, na Supertaça. Estava lá na mesma bancada. Claro, e na altura sugeri, então partimos para a homenagem. Falámos com o presidente da Junta de Rio Tinto para nos ceder um espaço para o local para se poder fazer a dita homenagem. Ele cedeu-nos o Salão Nobre da Junta de Freguesia. E pronto, falámos com o Paulo Bizarro, porque ele tinha elementos referentes à época para fazer a devida apresentação. O Armando Pinto também? O Armando Pinto também esteve presente, porque o Armando Pinto já eram amigos do tempo em que ele era atleta. Do Jornal do Porto, o Armando Pinto? Sim. Eles eram amigos e tinham... Ele também é um historiador de coisas ligadas ao desporto, ao ciclismo, e tinha muita informação do Folclore Porto daquela época. E ele teve presente o Eurico Gomes, teve presente o Eduardo Luiz, teve presente o Albertino. Eduardo Luiz, que está aqui connosco. Esteve presente teve a doutora Cília Pedroto, porque a amizade da doutora Cília Pedroto com o meu tio já vem do tempo da juventude do meu tio, porque o meu tio frequentava a casa do Pedroto ainda na transação de júniores para os séniores. Exato. O meu tio com 18 anos já frequentava a casa do Pedroto, porque o Pedroto ainda era jogador de futebol e eles já eram amigos. E a doutora Cília, inclusive, foi a pessoa escolhida para entregar precisamente a medalha que simbolizava a homenagem. Sim. E pronto, foi um convívio muito giro. O meu tio não estava a contar e sei que ele ficou muito sensibilizado. Sim.
com a família também, os filhos, claro, ficaram muito honrados com a homenagem. Eu também, porque não era por ter sido jogador de futebol, mas eu adorava aquele tio, porque era uma pessoa fantástica, era uma pessoa alegre, era extremamente divertido. Ele e o meu pai, quando estavam juntos, era do melhor que havia, porque tanto o meu pai como o meu tio tinham um sentido de humor que era inigualável. Aliás, eles quando se punham a contar as peripécias de juventude, a gente ficava encantado. Aquilo era de rir, era uma peça de teatro cómico, porque eles tinham cada história juntos no seu crescimento, que era qualquer coisa de fantástico. E depois as histórias que o meu tio também tinha no futebol, no desporto, também era de rir. E a humildade dele e a educação dele até se fez refletir no mundo do futebol. Claro. Porque ele, ao longo da sua carreira, teve uma chamada de atenção de parte de um árbitro. Nunca teve um cartão amarelo, nunca teve um cartão vermelho. Isso é raro. Raríssimo. Tanto é que quando ele acabou a carreira, ele foi homenageado pelo... Como? Também não havia cartões nessa altura. Não havia cartões nessa altura. Não sei. Nessa altura. Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu não me lembro em que época é que começou a surgir os cartões. Nessa altura, portanto, estamos a falar 70, 68... Os anos 60, os anos 70. Portanto, em 67, 68 foram introduzidas as substituições. Começaram pelas competições europeias, depois passaram para os campeonatos nacionais. Sim. Agora, os cartões, não faço ideia. Também não faço a mínima ideia. Não tenho ideia, mas... Não faço ideia em que época foram... Não, nos anos 70 já havia. Ora bem, ele para ser condecorado numa homenagem em Braga, num Braga Futebol Clube Porto, sim, em que homenagearam a Federação Portuguesa de Futebol, homenageou o atleta, porque antigamente as provas eram organizadas pela Federação e não existia a Liga. Esse Braga Porto já foi depois de acabar a carreira, não já? Já, foi pai na época... pai 75, 76. Eu tenho na memória imagens dessa homenagem. Não sei se é em fotografia, jornal. Sim, possivelmente. Porque ele deu uma entrevista para o jornal A Bola na altura e para outro jornal desportivo. Mas sei que uma homenagem de Braga e o Porto que jogaram Sim. exatamente. E a Federação Portuguesa de Futebol entregou-lhe nessa homenagem precisamente um prémio por ter sido eles chamavam-lhe aquele prémio, o prémio não sei se era de ética desportiva, por nunca ter sido admoestado com um cartão ao longo da sua carreira. E isso parece que não é de louvar. Isso é. Quando Isso é raro. Eu tenho conhecimento, claro que noutro patamar, não tem nada a ver, que eu tenho um amigo que agora está em Moçambique, já há muitos anos, cujo avô dele era bom jogador, mas jogava aqui no Vila Real, jogou na primeira divisão. E também fez uma carreira, e era avançado, fez uma carreira completa sem ter visto um único cartão. Pois. Era corretíssimo com os adversários, com o respeito e tudo. Isso já não existe. Não é? Mas pronto, também são outros tempos. E por acaso meu tio até tinha essa referência. Aliás, o Eusébio nunca conseguiu marcar um penalti ao meu tio. Não. O meu tio ainda hoje tem o recorde mundial. Marcou penaltis, mas não marcou golos, é isso? Marcou golos, mas nunca marcou penaltis. Não, mas teve penaltis que falhou, é isso? O meu tio, a especialidade dele era defender penaltis. Tanto é que o recorde mundial ainda hoje, num só jogo, foram 4 penaltis defendidos pelo meu tio num jogo de Futebol Clube Porto Celta de Vigo, em que o meu tio tem esse recorde. Aliás, o Armando Pinto até tem isso em referência quando ele fez a biografia do meu tio. E ainda recentemente, quando houve aquelas defesas seguidas de penaltis do nosso Diogo Costa, Diogo Costa, nos jogos da Liga dos Campeões, com o Bruges e com o Leverkusen, precisamente, a minha prima, na brincadeira, nas redes sociais, ou foi a minha prima ou foi o meu primo, nem sei, nas redes sociais até a dar-lhe a parabenizar o Diogo Costa pelas defesas, disse, mas desculpa, mas o recorde ainda está em poder do meu pai, porque foram 4 num só jogo, não é? Exato.
Mas tens memórias do teu tio a jogar no Porto? Não. Mas não. No Braga tens? Tenho no Braga, porque eu ia ver o Braga. Final com o Vitória de Setúbal, não? Com o Braga? Não. Eu ainda nem era nascido sequer. Eu nasci em 67. Pois, está bem. Certo, e a final foi em 66. Certo. Em Braga, do Braga, eu depois comecei a ter memórias, porque entretanto o meu tio saiu de Futebol Clube Porto na época 71, 72. Sim, porque lembro-me de ver aí uma fotografia de 70, 71, 72. Possivelmente, ele saiu na época 71, 72. Uma camisola verde. Sim, precisamente. Sim. É a camisola que ele tem em Mas casa. Mas não tens memórias dele no Porto? No Porto, não. No Porto, o único jogo que eu lembro-me de ver foi esse Porto-Benfica, mas não me lembro nem sei se ele foi titular, se foi suplente. Agora também não consigo saber. Sei que nem o resultado, sei que o Porto ganhou nesse jogo, mas não tenho memória. Não, desconhecia isso. Desconhecia. Sei que ele, quando foi para Braga, nós começámos aí com regularidade a Braga ver os jogos. Claro. Normalmente era sempre ao domingo de tarde. Íamos ao Estádio 1º de Maio e eu adorava lá ir a Braga, porque o Estádio 1º de Maio tinha um parque exterior muito giro. Nós íamos para lá para a brincadeira muito antes dos jogos, porque muitas famílias iam lá, parecia o Estádio Jamor. Tinha muitas paciências. Noutra dimensão, mas sim. Sim, até íamos para lá para a piscina, porque aquilo tinha uma piscina exterior e nós no verão íamos para lá para a piscina com os meus primos. Recordo-me quando eles subiram de divisão, que fomos a Coimbra, a final foi em Coimbra contra o Estoril, a ver quem é que ia ser o campeão da 2ª divisão, porque subiu o Estoril nesse ano, subiu o Estoril e o Sporting de Braga. E nós fomos ao Estoril. Ao Estoril não, fomos a Coimbra, que o jogo foi em Coimbra, em que o Braga perdeu por 1-0, o campeão foi o Estoril. Depois recordo-me no regresso ele vir connosco, a ida para lá ele foi na caminhonete com a equipa e à vinda para cá ele já veio connosco e nós parámos na Mielhada para comer umas sanduichitas de leitão e recordo-me bem disso. Recordo-me da época seguinte e depois ele acabou com o futebol. Mas a tua família é toda portista? Foi... A tua família era toda portista? Não. Não? Eu até ia chegar aí, por acaso, porque eu quando comecei a deixar de ir ver o futebol... Eu estava-te a fazer... Não te esqueças que vais dizer e vais falar nisso. Estava-te a perguntar, porque ia-te perguntar, se achas que sim, ia-te dizer assim, num Porto Braga, com o teu tio no Braga, por quem torcia a família? Sendo assim, já é mais fácil a resposta. Mas conta. Eu vou já lá chegar por este sentido, porque eu quando comecei a afastar deixei de ir ao futebol, deixei de acompanhar. O meu irmão também começou a crescer e eu era já um miúdo, porque quando o meu irmão começou a se aproximar dos 14, 15 anos, eu tinha 11, 12 anos, era uma criança, não é? E ele achava que eu que já não tinha arcabouço para o acompanhar. Não ia com o puto atrás dele. Claro, ele já se achava um homenzinho. E eu comecei a ganhar novos amigos, claro. Amigos de escola, que eram de zonas distantes até de minha casa. E comecei a fazer novos amigos, comecei a ter novos hábitos. Ir ao cinema, ir passear com os amigos ao domingo. E ao sábado de tarde, porque nós ao sábado de manhã ainda tínhamos aulas. Claro. Eu também fui desse tempo, cheguei a ter aulas ao sábado. Eu tinha as aulas ao sábado de tarde, sempre tive. A não ser quando fui para o secundário é que deixei de ter... Não, no secundário ainda tive. Eu no secundário de manhã. Foi o meu caso, de manhã, era de manhã. E eu comecei a ganhar novos amigos, deixei de ir ao futebol. Como já não acompanhava muito o meu irmão, deixei de ir ao futebol, e então desliguei completamente. Se me perguntassem naquele período, entre os 12 e os 17 anos, quem era o guarda-redes do Porto, eu se calhar não sabia. Parece estranho isto, mas é a realidade. Não foram assim tantos também. Não, eu sabia. Saber sabia, não acompanhava. Pois. Porque eu lembro-me muito bem de Fonseca, lembro-me do Zé Beto, lembro-me quando surgiu o Vítor Bahia, que se não me engano o primeiro jogo do Vítor Bahia foi em Guimarães. Pronto, lá está, a memória não me está a trair. Exato. E o Eduardo Luiz estava lá presente, não é? Estava. A última época. Eu lembro-me dos treinadores do Porto, por exemplo, da transação do falecido Pedroto
com o António Moraes e a vinda do Arthur Jorge. Sim. Lembro-me dessa transição. Lembro-me da final da taça, que eu esse jogo vi, da final da Taça das Taças. Com os Juventus. Com a Juventus, que perdemos 2-1, fomos roubados escandalosamente. Pelo menos a imagem onde que eu tenho... também foi titular. Também foi titular. Lembro-me de estar a perder 1-0 e o Sousa fazer o empate num remate fora da área. E acho que o Zé Beto foi expulso esse jogo. Foi no final do jogo? No final do jogo, sim, por revolta contra a arbitragem, porque a arbitragem foi muito tendenciosa, para a Juventus, claro. E na altura fiquei muito revoltado, porque eu acho que o Porto merecia de longe ganhar aquele troféu, embora eu não acompanhasse o Porto a nível de competição interna, a nível de competições europeias, eu gostava. E vibrava com esses jogos. Mas a tua família não era portista, como estavas a dizer? Parte da minha família, não. Era isso que eu ia chegar lá. O meu irmão não, o meu irmão nasceu portista, a minha irmã não ligava a futebol, mas era portista. Mas a tua influência, quem foi? A influência, numa fase inicial, eu era portista porque meu pai ia ver o Porto, porque o irmão jogava no Porto e o meu pai torcia pelo Porto. Claro. Mas o meu pai era sportinguista. O meu avô, da parte do meu pai, era sportinguista. A família da parte da minha mãe era portista. E eu não ligava ao futebol. O meu pai gostava de futebol, mas não era aquele fanático. Era sportinguista, mas não ia ver Simpatizante, digamos simpatizante, pronto. Ele nem sócio era. Eu lembro-me que quando o Sporting vinha jogar aqui ao Norte, se fosse ao Estado do Mar contra o Leixões, ele ia ver. Uma vez levou-me, sei que o Sporting ganhou 1-0 com o gol de Azaldi. Sei porque tive essa referência do jogo, porque se falou muitas vezes do meu batismo nos jogos do Sporting. Certo. Mas eu não ligava a futebol naquela época. E pronto. Depois tinha outros interesses, não é? Tinha outros interesses, era. Tanto é que quando era o Sporting jogava, eu queria que o Sporting jogasse. Mas quando o Porto jogava, eu queria que o Porto ganhasse. Claro. Porquê? Porque eu queria que o meu pai estivesse feliz, porque eu adorava o meu pai. O meu pai, para mim, era um ídolo, que era mesmo assim. A grande referência, não é? Era a minha referência na vida e ainda hoje, ele já partiu há 26 anos. Sim, eu vi o comentário que tu deixaste na cara. E eu ainda hoje guardo a memória do meu pai com muita saudade e com muito carinho. Ainda um dia destes, recentemente, há dias, sonhei com ele. E foi um dia que eu passei um dia muito angustiado, porque tive muito presente a memória dele nesse mesmo dia. Porque eu sofri muito com a morte do meu pai. Foi a maior dor que eu tive na minha vida até hoje. Foi a morte do meu pai. Nunca... Demorei imenso tempo a aceitar a morte dele. Revoltei-me na altura contra tudo, contra todos. Revoltei-me contra Deus. Muito a fazer o luto, não é? Demorei. Posso dizer que demorei 2-3 anos. Eu não havia dia nenhum que eu não ia para a cama à noite e que não chorasse de saudade do meu pai, porque o meu pai era uma pessoa, era um pai verdadeiro, no verdadeiro sentido. Certo. E além de ser um excelente pai, era um excelente marido, estava presente sempre, a família para ele era tudo. Quando se fala em princípios familiares, nada ultrapassa aquilo, isso garanto. E aquilo para mim, tanto para mim como para os meus irmãos, foi muito doloroso, foi um choque brutal. E que demorou imenso. E desculpa lá, foi assim de repente? Ou... Foi. Isso foi é ainda mais duro. Ainda mais duro. E o mais duro. Porque... E não se consegue aceitar. Não. E o engraçado, isto são outras histórias. Eu, no dia anterior à morte do meu pai, tinha ido a Fátima pôr uma vela pela minha mãe, porque a minha mãe estava bastante doente na altura. E tínhamos tido uma conversa, eu e os meus irmãos, dizer para nos ir preparando que íamos perder a nossa mãe, porque a minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde. E eu era criança, ela teve um cancro nos ovários, teve 4 meses internada e tiraram-lhe um quisto de 4 quilos. Veio no jornal isso. O famosíssimo cirurgião, o Dr. Lemos Pereira, foi o que o acompanhou e que lhe fez a cirurgia. E aquilo na altura veio no jornal, porque foi motivo de estudo, porque pensava-se que a minha mãe estava grávida. E não estava, era cancro e o quisto que tiraram tinha 4 quilos. Foi precisamente, eu nasci com 4,5 kg
Por isso a minha mãe estava como se aparentemente estava grávida. Na altura não havia ecografias, não havia nada. E as pessoas depois é que, pelos sintomas, outros sintomas é que viram que não era gravidez. Então é complicado. Depois foi muitos problemas de saúde, de transfusões de sangue, de diabetes que ganhou com transfusões. Foi muito complicado. Cancros, e ultrapassou tudo, graças a Deus. Ainda hoje é viva. Ainda hoje é viva. Hoje é um exemplo hoje a vida é irónica, não é? É a vida irónica. E na altura tínhamos tido uma conversa aos 13 e dissemos que para a gente se preparar, eu tinha 29 anos, para a gente se preparar que íamos ficar sem mãe, que a coisa que não era risonha. E pronto. E eu no dia seguinte peguei no carro e fui com a minha namorada da altura, a Fátima. Fomos a Fátima e eu fui pôr uma velinha pela minha mãe e pus uma vela também pelo meu pai para lhe dar saúde, porque meu pai felizmente tinha muita saúde, ou aparentava ter. E pus uma vela pelos meus irmãos e fui pedir pelos meus amigos, porque eu quando vou peço por toda a gente que me envolve, pelos que conheço e pelos que não conheço. Claro. E regressei e no dia seguinte o meu pai cai para o lado morto. E para mim foi uma dor, foi um choque brutal, porque eu posso dizer que eu nunca tinha almoçado durante a semana com o meu pai, só tinha almoçado ao sábado e ao domingo, que era normal, mas durante a semana nunca almocei. E o meu pai naquele dia parecia que estava a prever o que lhe ia acontecer. Foi a uma segunda-feira, nunca me esqueço. E a minha mãe telefona-me e disse: Zé Carlos, olha, o teu pai vem almoçar a casa, não queres vir almoçar? E eu disse logo que sim, que eu estava em Gaia na altura, tinha o meu negócio em Gaia, e então desloquei-me, fui a Gondomar a almoçar. E a minha mãe também telefonou à minha irmã e ao meu irmão e eles não puderam ir. Por motivos de trabalho, claro. E eu fui, almocei com a minha mãe, com o meu pai, e o meu pai não estava assim muito bem disposto. Eu disse: então anima-te, põe-te rijo e tal. E a minha mãe disse assim: então agora ficas em casa, vais descansar, porque o meu pai ia para ficar em casa. Claro. E então eu vou-te fazer um chazinho, tu vais ficar bem. E eu saí, vim-me embora. Quando chego ao local de trabalho, a secretária virou-se para mim e disse: não, Sr. José Carlos, olha, já falou com a sua mãe? Eu disse: não. Então falo com a sua mãe, que a sua mãe ligou para aqui e ela, eu não consegui entender bem, mas qualquer coisa que o seu pai e a sua mãe está a chorar. E eu fiquei logo alterado, peguei no telefone, liguei-lhe e a minha mãe disse: foi a minha irmã que me atendeu já. Não foi a minha mãe, foi a minha irmã. E disse-me: Zé Carlos, a chorar, o pai está morto. Eu disse: o pai está morto. Então ainda há bocado saí daí. E ela: está ali está ali o INEM, mas ele parece que está morto, porque ele está no chão. Tremendo. Foi. Eu fui a voar, peguei no carro, fui a voar para Gondomar, passei vermelhos, ultrapassei contínuas, fiz tudo. Fiz mais asneiras num dia que na minha vida toda na estrada. E cheguei a casa, tinha um mar de gente à entrada do portão e toda a gente a dar-me os sentimentos. E eu ainda não estava lúcido. E eu achava que ia chegar lá e que o meu pai já estava reanimado e que estava vivo. E eu só fiquei... O meu pai, isto foi da parte da tarde, ele só foi enterrado 2 dias depois. Aqueles 2 dias depois eu não consegui pregar olho, eu não deitei uma lágrima, eu só chorei mesmo. Foi no dia do enterro e foi quando comecei a cair em mim. E tanto é que não me deixaram ir ao cemitério. O choque foi tremendo. Porque eu não consegui parar mesmo de chorar. Eu dei-me um ataque de choro. E esse ataque de choro deu-me por dias. Eu tinha os olhos de tal maneira inchados no meu dia-a-dia, porque eu não podia ver um carro da cor do meu pai, eu não podia ver um carro da marca do meu pai, eu não podia ver nada que me fizesse lembrar o meu pai. E depois toda a gente se cruzava comigo e dizia-me assim: Zé Carlos, o que aconteceu com o teu pai? E tu fazes-me lembrar tanto do teu pai, porque tu és igual a ele. Porque a minha fisionomia era muito idêntica ao meu pai. Sim, na fotografia vimos já. E aquilo chocava-me. E eu muitas das vezes estava a sair de casa, eu tinha que regressar para casa para chorar. E pronto, e foi muito complicado. Depois o tempo não cura, mas atenua. E depois... Nunca se esquece isso. Não. Se esquece. Não. Nem pensar. Eu acho que aquilo foi uma preparação que eu não estava à espera, não estava a contar. Porque eu tinha perdido os meus avós. O pai do meu pai partiu cedo, mas
foi com o mesmo problema de saúde, que foi de coração. Partiu cedo, mas era numa idade em que eu era capaz de aceitar bem as coisas, porque foi naquela período em que nós íamos com os amigos para o cinema. O pai que idade tinha, desculpa? O meu pai tinha 59. Muito tinha novo. acabado de fazer 59. O meu pai tinha feito naquele dia 15 dias que tinha feito 59, porque ele tinha feito 59 15 dias antes. E pronto, foi um choque brutal. Mas continuando, o meu pai era sportinguista. O meu avô era sportinguista, eu queria que o Sporting ganhasse, mas também queria que o Porto ganhasse. Claro. Mas quando eu ia ver um Porto Sporting, ou um Sporting... porque eu depois comecei a regressar ao futebol lentamente. Porquê? Porque eu joguei voleibol. Eu comecei a jogar voleibol no Nalvas Gondomar, até que um treinador, um dia, no final da época, foi ter comigo e disse-me que era treinador das camadas jovens do Futebol Clube Porto, dos juvenis, e que me queria que eu fosse para o Futebol Clube Porto. E eu não disse que não, porque eu estudava em Gondomar e que não me dava jeito ir para o Porto. Preferia jogar no Gondomar porque estava com os meus amigos e já tínhamos sido campeões nacionais de iniciados, já tínhamos sido campeões nacionais na primeira época de juvenis, porque a ala no Nalvas Gondomar era uma referência no voleibol, na formação. Ainda hoje é. Então nós tínhamos sido campeões nacionais de juvenis e ele disse-me, olha, o Adriano vai o Paulo, o Jacques Strat, vai o Nelo Germano, vai o João Neves. E eu era assim, vai a meia equipa. E vai aqueles com quem eu até me dava melhor. E eu fiquei assim, cheguei à minha casa e disse à minha mãe, mãe, olha, convidaram-me para ir jogar voleibol para o Porto. Meu filho, mas estás a estar em Gondomar, vais para o Porto? E eu disse, e só se eu fosse estudar para o Porto? Ela, tu é que sabes. Quando ela me disse, tu é que sabes, eu tratei logo de fazer a transferência de Gondomar para o Porto. Fui estar para o Alexandre. Não te esqueças disso. Há poucos dias, o Adar Rodrigues, sabes que? Sim, sei. Disse que jogaste no Porto. Sim, e então, quando eu estava à espera que falasses nisso. Pronto, ia falar no meu futuro. Porque não há uma modalidade que tivesse referência. Claro. Estou a ouvir com um grande prazer e entusiasmo. Mas também joguei basquetebol nos minis, porque tinha um vizinho meu que jogava basquetebol, que era mas nessa o Rui Madeira. Entraste para o vôlei mesmo e estiveste nas camadas jovens. Estive nas camadas jovens. Mas quantos anos lá estiveste? Tive 5 anos. 5 anos. 5 anos, sempre campeão seguindo. Que eu costumo dizer que sou... eu sou penta no voleibol, na brincadeira, porque aquilo foi em como é que eu ia dizer? Entraste para lá com quantos anos? Para o Porto? Ora bem, foi na época 85, 86. Fui fazer a segunda época de juvenis na altura. Na altura, o Nelson Puga já tinha passado. Nelson Puga estava nos séniores. Estava nos séniores. Estava nos séniores, porque eu cruzava-me com ele, nós equipávamos no mesmo balneário. Exato. Porque nós era no pavilhão, não era no Américo de Sá, era no Afonso Pinto Magalhães. E treinávamos aí, o balneário era o mesmo. Era um balneário grande, a equipa de basquete. Eu fiz amizade com os jogadores de basquete americanos, o Nils, o Crawford, o Charuto, o César Augusto. O Lince Stringfellow. Sim. Eu tenho uma fotografia com ele aqui em Vila Real nas corridas. Que esteve em casa do meu primo. O Simões, o Aniceto Simões, não é? Sim. O Tó Ferreira. Eu fiz amizade com esses. O Fernando Gomes, que hoje é presidente da Federação Portuguesa de Futebol, era o base. Também. O Júlio Matos. O Júlio Matos. Usava barbas também. Sim. Eu treinava com eles no fim, porque eu tinha jogado nos minis de basquete. Não sabia. E eles viram em mim muito futuro, porque eu era muito alto, era o mais alto da equipa. Só que eu estudava em Gondomar e o presidente da Federação Portuguesa de Voleibol era meu professor de ginástica. E ele levou-me para o voleibol porque ele estava a treinar os infantis do Nuno Álvares Gondomar. E tu tinhas mais jeito para o vôlei ou para o basquete? Talvez para o basquete. Eu no basquete eu era craque para a idade que tinha. Pois. Porque eu lembro-me de um jogo contra os Salesianos, ganhámos 114, eu marquei 70 e qualquer coisa pontos. Que foi num torneio do Viana Taurino. E eu era jogador. Já eras posto, era? Não me lembro. Era mini, eu tinha 11 anos.
Só que eu com 11 anos tinha 1,70m. Eu entravas, era instável. Eu acho que nunca ninguém viu um afundanço nos minis. Fui eu o único que, até aquela data, nunca ninguém tinha visto. E fui eu que fiz o afundanço. Um afundanço nas tabelas de minis, claro. Que foi no Viana Taurino. Porque eu ia a correr isolado e começaram a afunda. Eu fiquei nervoso, mas lá consegui e afundei. Então foi uma festa, porque... Mas no basquete estiveste lá só passagens, certo? Foi só essa época. Porque... Mas deixaste o vôlei quando foste para o basquete? Não, eu não jogava vôlei. Não? Não. Eu jogava basquete. Depois aqui no ano seguinte apanhei com 11 anos, 11, 12, apanhei um professor de ginástica, que era o Vicente Araújo, que ainda hoje é o presidente da Federação Portuguesa de Voleibol. Sim. É o presidente honorário, porque ele deixou, é assim que se diz, não é? Sim. Deixou de ser presidente, mas manteve a presidência devido à longevidade dele no posto. Ele, na altura, ele treinava os infantis, os infantis ou os iniciados, do Dona Álvares Gondomar. Não, iniciados, que não havia infantis. E eu fui treinar e ele veio-me convidar e foi falar com os meus pais para eu jogar voleibol. Sim. E deu uma volta à cabeça e eu fui. E tanto é que no início da época seguinte, o meu vizinho, o Rui Madeira, que jogava, o Bi Madeira, que jogava basquete no Porto, que o pai já tinha jogado nos ténis, como eu não o acompanhei aos treinos, perguntaram-lhe se eu não ia, porque eles viam em mim que eu ia ter a estatura alta e então que iam aproveitar. E então, quando viram que eu que não ia, o Rui lá lhes devia ter dito que eu gostava de jogar voleibol no Álvares Gondomar, eles foram lá à minha casa. E eu, na altura, fiquei muito indeciso, mas o Vicente Araújo era meu professor e eu cheguei lá e disse: senhor, eles querem que eu vá jogar basquete para o Porto. Não, tu não sais no Álvares Gondomar. Rapaz, tu tens um futuro risonho à tua frente que nem imaginas. Tu já imaginaste a estatura que vais ter? Porque eu, com 11 anos, tinha 1,70m. Eu com 12 tinha 1,74m. Eu com 14 tinha 1,90m. Já. E tanto é que diziam que eu ia chegar aos 2 metros e qualquer coisa. E depois pouco cresci. Depois parei, cresci mais 2 centímetros e fiquei por aí. E pronto, e fui parar quando fui jogar voleibol para o Futebol Clube Porto através de um convite. Tenho guardado, por acaso foi uma coisa que eu guardei eternamente, aquele postal de quando eles mandaram para eu me apresentar no pavilhão Afonso Pinto Magalhães, no X dia às X horas. Claro. E eu guardei aquele postal sempre na carteira. E pronto, ainda hoje eu tenho lá guardado e está lá com a data, José Carneiro da Silva, no dia 15/9, se não me engano, ou 14/9 de 85, está lá o postal. E eu deram-me o cartão de atleta. E eu comecei a ir, já foi aí que eu comecei com mais de início. Dava o cartão de atleta ao meu irmão para ir ver os jogos, porque na altura era permitido quem fosse atleta só com o Porto chegar à entrada, mostrava o cartão e eles deixavam entrar. Era um cartão amarelo da Federação Portuguesa de Voleibol. E depois dizia lá atleta só com o Porto. E então eu tinha o cartão de atleta e o meu irmão começou a usar o cartão para ir para os jogos. Só que houve um Sporting Porto, um Porto Sporting, digo, ganhámos por 3-0 esse jogo, em que o treinador veio ter comigo, o Franqueira, que foi meu treinador nos juvenis do Futebol Clube Porto, que faleceu pouco tempo depois, se não me engano. Uns anos depois, lembro-me do Franqueira ter falecido, veio ter comigo e disse: José Carlos, olha, não queres vir no domingo ao futebol? Eu disse: posso ir. E ele: mas vais equipado a Porto, levas o equipamento para casa, o equipamento de jogo e com o fato de treino, mas vais para a bancada vender rifas aos associados do Porto, que é para a próxima época. E eu disse: está bem, que é para termos equipamentos bons e equipamentos novos. E eu disse que estava bem. E então fui ver esse jogo e gostei da envolvência, gostei da ideia. Vendi os bilhetes todos no stand, que os sócios aderiram, aquilo também custava 20 escudos cada rifa. Vendi aquilo num abrir e fechar de olhos e pronto, fiquei a ver o resto do jogo. E sempre que o Futebol Clube Porto marcava um golo ao Sport, eu festejava, parecia maluco. E eu era assim, o meu pai se me visse, matava-me.
Mas o meu pai começou-se logo a perceber, claro, que eu que não era E o jogo sportinguista. ias vendo, não era? Ias vendo. Ia vendo e comecei a gostar. A partir dali comecei a ver outra vez o jogo com frequência. Exato. Fizeste uma pausa Fiz uma pausa. A partir voltaste. dos 15 a 6 anos comecei a ver outra vez o futebol com frequência e foi quando eu começava a ir aos treinos e ia mais cedo um bocadinho para os ver o Eduardo Luiz, o Jaime, aquela Gomes, malta o Futre, toda, o Frasco, o Máger, o Juari. eram todos, estavam lá, o Fernando Gomes, o A Oliveira. década de 80, digamos assim. Na década de 80 estava lá a equipa toda e eu ia mais cedo para os ver treinar. Exato. Pronto, via o Horto No Jorge, campo de orientado treinos e nos tudo, campos de treinos. atrás Eu, da se não me engano, arquibancada. o Horto Jorge foi na época de 85, não foi? 84, 85, Pronto, até é isso. 86, 87. Pois já Regressou era, mais já era tarde. o Horto Jorge o treinador, e eu adorava ouvir eles no fim do treino, porque eu, quando chegava lá eles já estavam a treinar. O meu treino era a seguir, era no pavilhão em frente ao campo de treinos. Eles ainda treinavam no terreno onde jogavam os júniores. E depois é que começaram a treinar mais cá em cima, quando fizeram aqueles campos laterais. Sim. Mas Depois eles havia ainda- um pelado também para o lado das piscinas. Havia um pelado também, não havia? Um pelado. Havia. Não me recordo, não Mas me havia um recordo. pelado. Havia um pelado para trás. Sim, havia, já me estou a recordar, porque muitas das vezes Pronto. eu vinha para o treino, vinha por aí. Exato. Que havia um caminho que ligava à GNR. Sim. E eu vinha por aí, porque eu vinha de Gondomar, muitas das vezes vinha ali pelo Exato. Campanhá e vinha por aí. E depois houve também a questão do rebaixamento. Do rebaixamento eu Em acompanhei. que vocês treinavam de vez em quando em Vila de Conde. Onde acabaram E de na jogar. Maia também, não era? Na Maia. Na Maia. Pois, Também, na Maia. e em E Vila já de vamos, Conde falar fizemos lá. já vamos falar de Vila de Conde, cantando lá um episódio Claro. em que tu estás também. Eu tenho essa fotografia. Ah, Pois vocês têm uma fotografia Todos juntos, eu sei disso. ah, E pronto, e comecei a acompanhar muito o futebol na altura. Comecei a ganhar o gosto outra vez. E os meus colegas na altura até depois comecei outra vez a acompanhar o meu irmão. Porque eu também, entretanto, já me estava a tornar homem e o meu irmão, por interesse no meu cartão para poder entrar nos jogos com facilidade, porque ele já começava a crescer, já lhe começavam a proibir a entrada, ele já tinha a comprar o bilhete. E então o meu irmão começou a ter o interesse de me ter por perto por causa do cartão de atleta e já o acompanhava mais. claro. E então comecei a ir aos jogos e eu entrava com o meu cartão de atleta e passava-lhe logo o cartão para trás e ele recuava, passava um bocado e entrava por outro lado, Claro. para não ser o mesmo, a ver o mesmo Claro. cartão, e entrava o cartão, porque nós tínhamos muitas paciência, e o meu irmão. Sim. Por isso, o ter a fotografia ou não ter Era irrisório, igual. porque nós éramos muito iguais, aparecemos gêmeos e não éramos, não é? E começámos a andar juntos e começámos a acompanhar Pronto, e a partir daí nunca mais deixaste de seguir Não, o Porto. nunca mais deixei. Entretanto, o meu irmão começou a namorar, e depois também começou a jogar futebol e começou a seguir outros caminhos, e eu comecei a seguir outras amizades, mas íamos ao futebol na mesma. E depois o ano de ouro foi o ano em que fomos campeões europeus. Em 87. Sim, foi um ano... eu não quis ver o jogo da meia-final, o segundo jogo em Kiev. Foi à tarde. Foi de tarde, porque eu estava muito nervoso, e o que não era normal, porque eu sempre fui uma pessoa muito extremamente calma. Tanto é que a minha irmã diz que eu sou um vale 10, mas já diz isto há longos anos, dificilmente me viam alterado, e eu naquele dia não estava bem. E não quis ver o jogo. Fui para a discoteca. Foi uma quarta-feira de tarde. Nunca me esqueço, fui para a discoteca, fui para o Pedro 100, como é que se chamava aquela discoteca no Pedro 100? Não era no Pedro 100, era no Raiona. Havia lá uma discoteca que abria à quarta-feira de tarde para os estudantes, que era no Raiona, ali na zona do Raiona, havia lá uma discoteca que, como é que se chamava? Não faço ideia. Era muito conhecida aquela discoteca na cidade do Porto. Eu fui para a discoteca. E o esforço que fiz para não estar... Fui sozinho, nunca me esqueço, não conhecia ninguém. Fui para lá, e quando saí de lá, o Porto tinha ganho 3-2. Foi 3-2, não foi 2-1. 2-1. Tinha ganho 2-1, mas estávamos a ganhar 2-0, não foi? Foi. E eu fiquei deslumbrado, fiquei maluco. Não é? E depois, quando foi a final de Viena, foi um
Foi uma loucura. Fui em casa de um amigo meu, nunca me esqueço. Estávamos lá um grupo de amigos e aquilo foi uma febre. Faltavam 4 horas para o jogo, a gente já lá estava. Foi uma febre, foi um dia louco. E depois foi o final do jogo. Mas eu tinha algo que me dizia que o Porto ia ganhar aquele jogo. Naquele jogo íamos ser campeões europeus. Mas eles quando fazem 1-0, eu ainda tinha aquela esperança. Porque eu sabia que o Futre a qualquer momento, ou o Madger, marcava um golo, o Gomes não, porque o Gomes não estava em jogo. Mas eu sabia que um dos dois a qualquer momento podia resolver. Mas quando meteram o Juari, porque o Juari era a arma secreta, tinha sido uma referência ao longo da época nas competições europeias, porque entrava sempre no jogo a decorrer e acabava sempre de dar fazer o gostinho ao pé. E eu, quando ele entrou, então é que eu fiquei convencido que íamos dar a volta ao resultado. E foi. E felizmente as coisas correram bem e pronto, depois foi a loucura. Claro. Foi o maior São João que eu tive em toda a minha vida. Recordo-me que no dia seguinte, olha, foi uma noite épica porque há coisas que eu não me esqueço nessa noite. Acho que foi a primeira bebedeira que eu apanhei em toda a minha vida, com cerveja. Nunca tinha bebido cerveja que eu não gostava e os meus amigos, vamos beber cerveja, bebemos. Foi até ficar a ver o chão levantar-se. Lembro-me de um sujeito estar com frio e estava connosco e eu tirei o meu casaco, porque eu estava cheio de calor, e dei-lhe o meu casaco para ele vestir, porque as noites de maio ainda eram amenas. Sim. E eu dei-lhe o meu casaco para vestir e eu fiquei sem o casaco, porque eu não conhecia o gajo lá nenhum, o fulano não estava no grupo. E ele apanhou-se, foi com carteira, foi com tudo, porque eu tinha lá o meu passe da caminhonete, tinha os documentos, tinha dinheiro, era pouco, que a gente não andava com muito dinheiro, não havia multibancos, e pronto, o que eu tinha foi-se. Foi uma noite inesquecível. Foi. Aqui a cidade entupiu o trânsito. E é engraçado que não foi só eu ficar com um casaco, porque um amigo meu que estava comigo, o que estava com esse fulano também estava com frio, o meu amigo também tirou o casaco e também lhe emprestou. E ficámos sem o casaco, sei que era um casaco de ganga. E o mais giro foi, dias depois, 3 semanas, fomos para uma discoteca, para Romanos, em Valongo. E eu vejo um fulano que a cara dele era-me familiar, mas não sabia de onde é que eu conhecia, que estava com um casaco igual ao meu que me tinham a roubar. E eu fui direto ao fulano. E fui, a sério. Eu tinha 1,92 m, era atleta, tinha um arcabouço mais ou menos. E achava que o casaco era meu. E fui ter com ele, olha, desculpa lá, a gente não se conhece. E ele olhou para mim e disse, não, acho que não. E eu disse, esse casaco, onde é que o compraste? E ele ficou assim a olhar para mim, este casaco foi um amigo meu que me emprestou para vir para a discoteca. E então aí é que eu fiquei com a certeza que o casaco era meu. Eu disse, não, este casaco é meu. Pá. Não foi a ti que eu te emprestei o casaco na noite de que o Porto foi campeão europeu? E ele, não, eu nem fui ver o Porto. Tinhas a certeza? Eu era assim, este casaco é meu, este casaco é meu, este casaco é meu. E o gajo a dizer que não, que o casaco era de um amigo dele. Aliás, esse amigo, ele tinha ido com o amigo comprar aquele casaco. O amigo comprou e eles tinham por hábito, tinha-se por hábito naquela altura, trocar de casaco até com os amigos para não andarmos sempre com a mesma coisa. E eu, pronto, não fiquei convencido. Cheguei à beira de um amigo meu e disse-lhe, desculpando o termo, aquele filho aquele que foi o gajo que me roubou o casaco. Eu emprestei-lhe o casaco para ele, por causa dele ter frio, e ele ficou-me com o casaco. E esse meu colega tinha uma lata do caraças. Chegou, então, vamos lá buscar o casaco. Vamos lá sacar o casaco. Diz, quem é o gajo? Eu disse, é aquele ali. Ele foi direitinho a ele, eu fui atrás dele, ele chegou lá, sacou-lhe logo o casaco. Foi, despiu-lhe, tirou-lhe logo o casaco. Então era mesmo teu o casaco. Não, tirou-lhe o casaco. Só que eu vou para vestir o casaco não me servia, era pequeno. E eu era assim, que figurinha que eu fiz, porque eu nem me lembrei de perguntar o tamanho do casaco que foi. E eu fui ter com o fulano e pedi o casaco parecia do teu tamanho quando o viste, foi? Antes. Não reparei. O casaco era da mesma marca que era ali, era de ganga e era a mesma cor, e tinha as mesmas manchas e o casaco era aquilo. E quando eu cheguei, depois quando eu vi que o casaco, porque eu depois comecei a olhar para o casaco, eu era assim, isto não me serve, então... E ainda bem que eu fui vestir o casaco. O casaco não me servia. E eu peguei no casaco e eu virei-me para o Sérgio, para esse meu amigo, e disse, o casaco não é meu, o casaco não me serve, ele riu-se. E ele, agora vai lá tu, que eu não vou. E eu fui lá ter com ele e fui-lhe pedir desculpa. Disse, olha, pega lá o casaco, desculpa lá. E o rapaz virou-se para mim e disse, eu até cheguei a pensar que
que o meu colega é que tinha ficado com o casaco, mas eu tinha ido com ele comprar. Ele tinha-me dito que tinha ido com ele comprar ao Porto. E eu, pronto, devolvi-lhe o casaco e guardei aquilo. Opa, incrível mesmo. Olha, temos aqui mais 2 assuntos rápidos. Um é para... Porque eu sei que tu és uma pessoa muito ativa na organização e na participação de eventos do Futebol Clube Porto. Estamos a falar nos dias de hoje. Sim. Participas muito nos eventos do Puro Portista, do Carlos Sim, Monteiro. conjuntamente com o Carlos Monteiro. E também todo o tipo de eventos relacionados com o Futebol Clube do Porto. O que é que te motiva para isso? Apaixona-te a organização desses eventos? Gostas de participar? És uma pessoa... Eu sei que tu és uma pessoa muito extrovertida e que se dá com muita gente, não é? O que é que te motiva? Porque há muitas pessoas que gostam de ir, mas sabes perfeito, melhor do que ninguém. Quem está por trás e organiza é diferente. E dá muito trabalho. Sim. O que é que te motiva? Nessa vertente, porque assim, eu também gosto de participar, mas se me disserem assim, vamos organizar A, B, C, uma série, eu começo a ficar com o pé atrás. Isto é assim, o que me motiva? Isso realmente é uma questão interessante porque tem que haver uma motivação para nos levar a fazer essas coisas. E é preciso ter queda para isso. É o gosto. Até a pandemia. O Carlos também é Sim, assim. sim, muito. Até à pandemia eu gostava de me meter em tudo que fosse em organização relacionado com o Futebol Clube Porto, precisamente. Comecei a ganhar amizades com ex-atletas que para mim eram as minhas grandes referências na época. Aquela época dos anos 80, dos inícios dos anos 90, eu comecei a ganhar amizade com determinados atletas e amizades que se prolongaram até aos dias de hoje. Sim. Outros que foram surgindo também nos eventos e que se foi fazendo amizade, outros por intermédios de outros que os convidavam a vir e também fui fazendo amizade com esses mesmos e pronto, e os nossos caminhos foram-se cruzando assim e ainda hoje continuam ligados. E depois houve um período que eu tive, foi quando começámos a fazer a homenagem ao meu tio. Sim. Resolvemos, através de usar o grupo Puro Portista não só para convívios, mas também para começar a homenagear atletas que no fundo tinham sido uma referência no nosso clube e que mereciam serem recordados, serem lembrados. E então começámos por fazer homenagens a atletas, daí começou a partir o convite, havia uns que eu conhecia, havia outros que não, mas por intermédio de outros a gente chegava lá. Foi assim que homenageámos o falecido Seninho, foi assim que homenageámos o Albertino, foi assim que homenageámos o Eduardo Luiz, foi assim que homenageámos o José Magalhães, foi assim a Maria Amélia Canossa. Estive nesse. A Maria Amélia Canossa foi uma ligação entre o Puro Portista e o Dia do Clube. Sim, foi. O Paulo Bizarro. Eu estive nesse. Sim, foi a Maria Amélia Canossa, foi o Vítor Bahia. E o Domingos também, não? Foi o Domingos, foi o último, precisamente. Foi o Domingos Paciência, claro. Foi o Adeptos. Sim. Adeptos que dedicaram a sua vida no acompanhamento do clube, o caso da Carminho, sim. Eu podia nomear alguma série deles, alguma referência. Também a Aurora Cunha, não foi? A Aurora Cunha, também como atleta amadora. Foi um jornalista desportivo, o fotojornalista José Lacerda, sim. porque fez o percurso da carreira dele sempre a acompanhar o Futebol Clube Porto e é um adepto do Futebol Clube Porto. Foi o Jorge Massada, também jornalista. Foi adeptas como a Dina Meireles, também foi homenageada. Eu estive no último jantar. A doutora Cecília Pedroto, uma homenagem ao póstumo ao José Maria Pedroto, e foi a doutora Cecília Pedroto que recebeu a distinção da homenagem. Foi o Carlos Pinheiro, que é de Marco Canaveses, que é um adepto que está sempre presente nos Jogos do Futebol Clube Porto, que também achamos por bem homenagear. Foi uma data deles. Disseste que até à pandemia, depois da pandemia, isto abrandou. Parámos durante 2 anos. O mais recente foi a homenagem
ao professor José Neto Sim. e ao Rodolfo Reis. Foi o Rodolfo Reis, foi no verão passado. E agora, está prevista já mais algumas iniciativas? Eu não sei o porquê, porque eu sempre fiz parte da direção, não fazia parte da direção, eu era vice-presidente da Assembleia Geral da Casa de Fóculo Porto Rio Tinto. Sim. E este ano comecei a fazer parte da direção, sou vice-presidente da direção. Assumimos na semana passada, em que o Eduardo Luís também pertence aos órgãos sociais. E pronto, assumimos, e o projeto que nós abraçamos é um projeto bastante ambicioso, porque nós temos umas instalações fantásticas. Convido todos a visitarem a Casa de Fóculo Porto Rio Tinto. Temos umas instalações fantásticas e um espaço fantástico, que estamos a fazer um reaproveitamento desse mesmo espaço, onde vamos ter auditório para fazer uma diversidade de eventos, desde apresentações de livros, desde espetáculos musicais, desde de tertúlias relacionadas dos mais parâmetros da sociedade. Sim, sim. Vamos ter um estúdio também para falar um pouco de futebol. Tipo podcast? Fazer um podcast? Não era essa a nossa ideia. Era mais para Tertúlia. fazer mais género de tertúlia, e também não queríamos só vocacionado para o futebol, queremos para abranger outras áreas desportivas e outras áreas não desportivas, porque a Casa de Fóculo Porto de Rio Tinto tem como referência o futsal em todas as categorias, desde os iniciados a séniores, tanto feminino como masculino. E nós conseguimos recentemente a autorização de parte da Federação Portuguesa de Futebol, a licença da academia. Certo. Então temos que ter instalações para tal, desde clínica médica, auditório, que é isso que está a ser montado no novo espaço. E então também queremos fazer o acompanhamento dessas modalidades nesse próprio canal. E depois também queremos abranger outras áreas da sociedade, porque nós também temos a vertente social. Claro. Nós também damos apoio social. Exato. Nós ainda durante a pandemia andámos a distribuir cabazes por famílias necessitadas, acolhemos crianças necessitadas que tenham carências no futsal, para crescerem e acompanharem e terem um acompanhamento desportivo em que não lhes é cobrado valor nenhum, porque essas escolas normalmente os alunos pagam a inscrição e pagam uma mensalidade para praticarem. As crianças, quando têm carências sociais, nós introduzimos-los gratuitamente. Temos o Departamento Social da cidade de Gondomar a trabalhar em colaboração connosco, certo. E nós usamos isso também e colaboramos imenso com ações sociais. Exato. Ainda recentemente organizámos um evento, criámos um espaço motar também, e criámos um evento em que participaram cerca de 200 motares no desfile de Pai Natais, onde o dinheiro angariado foi para comprar uma cadeira elétrica de rodas para uma criança necessitada. Exato. Onde houve participação de todos, fez-se um sorteio, etc. E pronto. E são iniciativas que tomamos. E tu és feito para isso. Tu és feito se para calhar isso. Um bocadinho, gosto de colaborar. É assim, daquilo que eu te conheço, daquilo que me falaram, és uma pessoa com esse perfil. Gosto de me dedicar a causas, tenho interesse em estar sempre presente nas ajudar os próximos. Inclusive. Eu sei que tu és uma pessoa sensível. E eu até gostava de fazer a ponte já para isto, que é, tu estás, a tua vida profissional está ligada aos livros, não é? Sim. Às letras, aos livros, até porque os posts que tu fazes muitas vezes tem a ver com literatura, tem a ver com reflexões. És um amante da literatura, eu sei perfeitamente, e eu sei que tu és uma pessoa sensível, porque é preciso ter uma sensibilidade muito apurada. E eu gostaria de pegar isto, porque nós já estamos com o tempo um bocadinho apertado. Sim. Tu trouxeste estes livros. Fala-me um bocadinho da tua atividade profissional. Eu, em 2004, por motivos de circunstâncias da vida, comecei a ganhar o gosto pela escrita. Eu antes já escrevia. E é engraçado que eu tinha amigos que me diziam: você escreves textos fantásticos. Eu cheguei a ter amigos que me pediam para escrever cartas para namorar.
E eu, já na minha juventude, eu escrevia assim uma coisa para... E pronto. Mas nunca pensei um dia a vir a escrever um livro que seja. Em 2004 escrevi uns papeizinhos, umas coisitas, umas coisas que eu ia refletindo, ia passando para o papel, e houve alguém que leu e que disse: disse aqui umas coisas fantásticas. Eu fiquei todo danado por me terem pegado naquilo, mas eu fui o culpado porque deixei aquilo à mão de semear. E essa pessoa que viu disse: porquê que tu não escreves o que tem aqui, não fazes um livro com isso e vais ajudar quem necessita? E aquilo despertou-me curiosidade. Realmente, tem uma luz ali. Se foram reflexões que eu passei num período mau da minha vida em que desabafei para o papel e escrevi, se calhar há de haver muita gente que também passa por esses momentos e se calhar até se vai identificar com aquilo que eu escrevo. Claro. E pronto, e assim foi. Eu cheguei a ir com um amigo que era o marido da Sónia Araújo. Sim. O Vítor, e ele chegou aí comigo, que tinha um amigo que trabalhava na Porta Editor, não, na Asa Editora, que era editor lá. Chegámos a ir lá a levar aqueles documentos que eu tinha, que tinham sido escritos por mim, tudo à mão, para ele ler e para dar um parecer. Então ele depois chamou-me e disse: olha, eu adorei aquilo que o senhor escreveu, mas nós aqui nesta editora só postamos em escritores já com o nome. Com o nome, pois. Eu dou-lhe dar aqui uma listinha de nome de algumas editoras que trabalham e acompanham escritores novos, como a HE Livros e deu-me outras. E eu não quis ir. O que é que eu fiz? Fui a uma gráfica com outro amigo, fomos a uma gráfica saber o que é que era preciso para editar um livro. E pronto, e na minha inocência eu mandei fazer um livro que foi o Reflexões e Pensamentos, que não está aqui, que foi o meu primeiro livro, em 2004. Lancei o meu primeiro livro e eu mandei fazer 1000 exemplares. E aqueles 1000 exemplares foi assim num ápice. Foram vendidos assim? Foram vendidos... Isto estamos a falar no ano de 2004. Foram vendidos assim da noite para o dia. Porque eu quando mandei fazer os livros, as pessoas que estavam mais próximas diziam: tu és maluco. Fazer 1000 livros, fazias 100 ou 200 e chegava, porque 1000 livros tu vais ficar com a maioria. Mas não, aquilo desapareceu num ápice. E depois as pessoas começaram a pedir livros e eu o que é que eu fiz? Mandei fazer 2000 livros. E os livros foram outra vez. Comecei a alastrar os livros, comecei a ir à Póvoa, à Vila do Conde, deixar os livros lá à consignação e os livros eram vendidos. Quando as pessoas telefonavam e diziam: olha, eu já tenho os livros vendidos, se o senhor me puder trazer mais. Até que eu cheguei ao Minho. Eu lembro-me uma vez, eu fui ao Minho, convidaram-me para participar, foi a minha primeira feira do livro, foi em Ponte da Barca, porque um clube de fãs de miúdas da escola solicitaram a minha presença. Eu, como tinha o meu e-mail nos livros, eu fui. Convidaram-me, eu fui. E foi um giro. encontro com a escritora. Foi um encontro com a escritora. Sabes que eu tenho o curso de professor bibliotecário. Não sabia. E estive a trabalhar há 15 anos e depois tive que sair porque têm que dar os lugares às pessoas do quadro da escola, do agrupamento. Sim. Como não têm horários, metem-nos nas bibliotecas. E nós tivemos que saltar. Porque eu estive muitos anos, já trabalhei com escritores. Olha, se soubesse que tinha-te convidado. Eu fui a muitas escolas, já desde, por exemplo, no ano passado estive a trabalhar na biblioteca. Este ano já não estou. Eu, ao longo da minha vida, do meu percurso, desde que me encontrei... Mas tu trabalhas só com... Atualmente dedico-me a isso. E também tenho um curso relacionado com eletrotecnia, em que me especializei na área de eletricidade de baixa tensão. E quando veio a pandemia, eu comecei a exercer. Claro. Comecei a ir a ajudar colegas e depois, hoje já trabalho muito. Mas quantos livros tens? 6 editados. 6. É muito bom. Desde 2004. E sempre edições do autor, embora já tenha tido convites de editoras para lançar os meus livros, só que eu fiz o meu mercado. Claro. E a partir do momento que eu fiz o meu mercado, não me compensava estar a trabalhar com editoras. Para quê? Para me tornar mais conhecido ou vender mais... Tu disseste-me isso ao telefone, que não tens um... Não tenho interesse em trabalhar com editoras porque... Também cobram muito, não é? Eles cobram muito. Nunca chegámos a esse patamar de diálogo porque eu cortei logo mal pela raiz. Eu tenho algum conhecimento disso porque recebi, como tu deves imaginar, muitos escritores, mais de literatura infantil juvenil.
E as queixam-se disso, que Claro. as editoras sugam tudo. Sugam. tudo. Eu percebi-me disso no primeiro contacto que tive, que no fundo nós íamos escrever e eles iam ganhar o dinheiro. Claro. E o que me faz escrever não é o dinheiro, é o prazer da escrita. Mas quando há um investimento da nossa parte, nós pelo menos tentamos reaver esse investimento feito. Claro. E foi isso que eu tentei fazer. Mas acabou por permitir que fosse o meu sustento. Porque eu, há 4 anos e qualquer coisa atrás, eu tive exatamente o mesmo problema que o meu pai teve. Só que eu fui prontamente assistido. Right. Senão hoje não estávamos aqui a falar. Exato. Tive um período internado e esse período em que eu tive internado no hospital fez-me refletir muita coisa na vida. E a médica, a cardiologista, em conversa comigo, disse que não sabia o que é que eu fazia, nem que tipo de vida que tinha, mas isto também era muito o reflexo do stress que eu tinha no meu dia-a-dia, que eu devia ponderar bem aquilo que queria para mim e para o meu agora futuro. estás estabilizado? Estou ainda em tratamento, porque é um tratamento longo, porque foi no interior do coração, não dava para operar. Isto já era genético. Na altura fiquei com cerca de 30% do coração sem irrigação sanguínea. Então foi um ano de muita luta, um ano de muita dificuldade, até adaptação de medicação, com outros stresses pelo meio, ir parar novamente ao hospital mais do que uma vez, até acertarem com a medicação. Claro. Quando acertaram com a medicação, eu tive paz a partir daí. E hoje tenho uma vida completamente tranquila, sem stresses, faço uma vida normal como outra pessoa qualquer. É mais importante. Posso andar de bicicleta, posso correr, mas estou acompanhado e tenho que tomar a medicação que está a ser eliminada lentamente. Em relação à literatura... Diz-me uma coisa, tens já em vista um projeto, lançamento de livros, de algum livro próximamente? Não, tenho muita matéria escrita para um livro. Eu não tenho projeto para, nos próximos tempos, lançar um livro. Porquê? Qual é o motivo? É que quando eu lancei este último, Faz a Vida Acontecer, foi em finais de fevereiro de 2020, que foi no ano precisamente da pandemia. Foi em finais de fevereiro, no início de março, entramos em confinamento. Todo o planeamento que eu tinha concebido para a apresentação do livro em diversos pontos do país, porque foi assim que eu comecei a entrar no mercado nacional da literatura, estava tudo agendado. Percorrer o país com o meu livro foi tudo cancelado. Claro. Tudo, feiras, escolas, eventos. Encerrou tudo. Cancelou tudo. E eu fiquei com... estamos a falar de 6.000 exemplares de livros que eu faço por cada edição. E então eu fiquei com os exemplares em casa. No ano passado, naquele período em que levantaram o confinamento no verão, ainda fui até Trás-os-Montes, ainda percorri todo Trás-os-Montes e ainda já acabei por vender parte dos livros. Mas ainda tenho muito livro e ainda tenho muito mercado para ser programado, para dar escoamento dos livros. E vou fazer isso, vou começar agora a agendar isso para ver se vou fazer um relançamento do livro, precisamente. Eu fazia um podcast contigo só sobre este tema, não tenhas dúvidas. Diz-me uma coisa, porque o nosso tempo, como te disse, está um bocadinho apertado. Sim. Qual é o teu público? O teu público, tens um público etário, em termos de faixas etárias? Não. A minha faixa etária vai desde os 14, 15 anos... Pronto. Aos 80, 100, Pronto. logo que as pessoas ganham gosto. Menos do que isso, não. Menos do que isso já começa a ser uma literatura que não é, não digo que não seja adequada. Pois. Mas isto que me tem lá, é um livro que são virados para a clarividência de vida. Aos 6 a 10 anos, nunca pensaste nisso? Não, nunca pensei, embora tinha muito jeito e habilidade para belas artes, porque eu tirei uma formação de belas artes também, tive um ateliê de pintura há muitos anos, pintei muita tela, e sei desenhar bem, graças a Deus, mas nunca tive, para contos infantis não é a minha praia, como não é a minha praia a poesia, claro. É mesmo a literatura que tem a ver com clarividência de vida, não certo. É romances, não é biografias, não é nada disso. Os meus livros é por temas, tem a ver com reflexões que nós devemos
sei lá, refletir para ver se o caminho que estamos a tomar na nossa vivência, se é o adequado. Eu estava a falar da literatura infantil, porque eu trabalhei muito em... O Hélder Rodrigues é que é mais literatura infantil. O Hélder Rodrigues é. O Hélder Rodrigues é. Ele lançou o Bicho Tané. Sim, sim. E eu até lhe disse, olha, um dia que eu faça uma feira, porque eu estava na altura, estava convido, mas depois pandemias e tudo, e acabou isso. Tenho muitos leitores aqui em Vila Real, tenho muitos amigos aqui em Vila Real que criei através da literatura. Mas também já estive, a maior parte dos meus 15 anos como professor bibliotecário, estive em bibliotecas do primeiro ciclo. Ou seja, para escolar, o primeiro ciclo vai dos 3 aos 10, aos 9, 10 anos. E estive por 2 vezes, quer aqui em Vila Real, quer no Porto, na Fontes Pereira de Melo. O agrupamento era Fontes Pereira de Melo e depois ao lado, no bairro ao lado, agora estou-me a esquecer, já lá chego. Estive numa biblioteca EB23. Portanto, já há 15... Já era 16, mais... era as escolas que eu visitava, exatamente. Era EB23, portanto, mas isso é secundário. a tiro igual. Mas fica prometido. Um dia que eu voltar à biblioteca, já sei a quem vou recorrer. Vou encontro com o escritor. Vontade, eu colaborei durante muito tempo. O mesmo disse com o Hélder Rodrigues. Na organização da Feira do Livro da cidade de Valongo. Fiz muitas feiras de livro, encontros com o escritor. Eu tenho muita experiência disso. Pronto, e gostava, era uma coisa que eu gostava. E um escritor é uma coisa que tem muito conteúdo, para diálogo, tem muita... Olha, tínhamos aqui pano para mangas para falarmos sobre o tema. Os contactos que eu tenho por todo o país, eu no fundo ouvia todas as pessoas e eu até baseava um pouco naquilo que eu ouvia para escrever aquilo que escrevo. Claro. E era um pouco isso, é isso. No fundo foi a vida que eu acabei por escolher. Foi as circunstâncias da vida, lá está, que nos fez seguir um determinado caminho. Sim. E hoje é o reflexo desse caminho, sou o reflexo dos caminhos que percorri até o dia de hoje. E a relação aos eventos, só para terminar mesmo, em relação aos eventos do Futebol Clube Porto, o gosto que eu também tinha e ainda vou continuar a ter, com certeza, a organizá-los, foi que as amizades que eu criei dentro desse mundo... Claro. Que são os amigos que frequentam a minha casa. Não sei se me faço entender. Sim. Foi, digamos que aquilo também me proporcionou a minha felicidade, porque eu, ao proporcionar um momento feliz a um ex-atleta, a mim dá-me uma imensa felicidade contribuir de alguma forma pela felicidade que eles também me fizeram sentir em tempos em que o praticaram. Claro. E pronto, e acompanhámos muito. Os meus amigos atuais, quase todos são ex-atletas e convivemos imenso, com o Eduardo Luiz, que tornámos-nos amigos do coração, claro. Amigos especiais. Olha, Zé Carlos, estamos perto do fim e tenho pena que não tínhamos assim muito mais tempo, já estamos quase com cerca de 1h30. O tempo passou, a gente nem se apercebe. Tínhamos aqui muita coisa para... Então este tema... Até podemos abordar um dia à parte que eu tenho um imenso... Adoro falar de livros para mim. Este tema vais ficar com os livros, vais ler e vais ver o género de literatura que é, e um dia que queiras fazer uma vamos fazer um podcast só sobre isto. Só para terminar, há um período da minha vida que eu me dediquei a dar palestras, o que depois veio a ser conhecido criou-se um nome, digamos, para refinar uma palestra, que é o coaching. Sim. Eu, durante grande parte da minha vida, fiz coaching. Eu ia a empresas, na área do departamento comercial, motivar os vendedores para que, digamos, aumentarem a produção na área de venda, porque uma empresa vive do que é vendido e não daquilo que é produzido. E às escolas motivar os alunos para terem interesse pela escola, pelos estudos, para se formarem para um dia a possibilidade de serem alguém. Era muito mais forte, e deixei só porque realmente tive o problema do coração e aquilo muitas das vezes era desgastante. Porque eu às vezes fazia viagens longas. Lembro-me de que fiz uma viagem de baixo tempestade. O próprio evento desgasta muito, porque muitas das vezes a gente... Será que vai correr bem? Eu isso nem me preocupava muito, porque eu sou daquelas pessoas que vou e deixo fluir.
eu nunca Mas se faço calhar, uma se calhar pré-preparação. estar lá horas e depois respeitar os horários. É isso. Quando E era depois- longe, E depois parecendo que não, estamos em contacto com muita gente e nós somos o centro das atenções. Isso também precisamente. cai Mas eu gostava disso. Sim, eu de sim. início, as primeiras vezes que Não fui, estou a até dizer me que isso não é bom, mas isso desgasta também. desgasta de maneira. Desgasta porque eu gostava com que as pessoas participassem muito também. Sim, sim. E o que é que acontecia? Acontecia por vezes que eu ia e tinha, por exemplo, estava programado em que a palestra durasse cerca de 1 hora e dificilmente ela tinha menos 1h30 ou 2 horas. Pois. E Porque- depois terminava e continuava. Claro. Porque depois as pessoas abordavam, eu usava as minhas palestras para vender os livros e as pessoas no fim ainda iam comprar os livros e eu depois vinham Usar pedir os para autografar e autógrafos. tal, e depois vinha sempre uma história que me contavam, uma história que eu ouvia, uma palavra que eu Não, dava. mas é muito cansativo. E É as muito pessoas chato. olhavam muito para mim como um psicólogo, como alguém que os ajudou, porque eu no meu percurso na literatura houve muita gente que me disse que meus livros que lhe mudaram o sentido da vida. Eu Isso. vou ler isto com atenção, porque eu adoro livros, sempre adorei. E depois falamos. Está bem, Está bem? está bem. Olha, estamos quase a terminar, mas antes de terminar, vou-te pôr aqui um desafio. É Sim, um pequeno sim. desafio. Vais olhar para aqui para o ecrã. Eu Uhum. vou pôr aqui. Isto aqui é o logótipo, que é para não saberes exatamente o que é. Qual é o desafio? Eu já fiz isto com os outros convidados. Vão passar ali 10 personagens. Uhum. E tu, numa palavra, vais classificar essa a personagem, essa pessoa, só com uma palavra. Dentro das tuas personagens. Tens 5 segundos para cada pessoa que Tá te bem. aparecer. Está bem? Está bem. Tens que estar atento quando, Uhum. quando me disseres que estás pronto. Eu ponho isto. Isto Não. é um filme que eu fiz, tem cerca de 1 minuto, portanto, cerca de 1 minuto. São 10 personalidades, 5 segundos para cada uma. Numa Está- palavra, classifica-la. Está bem? Está bem. Tá Tudo bem. o que tu quiseres, não há filtros. Sim, tudo sim, o que- sim. Não tudo- está programado diz- por isso. Diz é o que te vier à cabeça. Claro, Claro. senão não tinha piada. Posso? Podes. Puxa o microfone. Falador, carisma. Puxa o microfone para a tua boca. Eu não estou a ver quem é este. Esse, Eu conheço, esse mas é o Camilo Vilar. este, o que é que eu ia dizer? Saudade. Também não me diz nada. Albertino, pintor. Falador. Ou enganador, como quiser. Arte. Aldrabão. Enganador. Amigo do peito, de coração. Pureza. Está feito. Olha, vou passar para aqui. O que é que eu te queria dizer? Foi uma conversa espetacular. Primeiro porque conhecia muito pouco de ti. Aquilo que eu conhecia é dos nossos encontros, das Sim, conversas sim, circunstanciais. sim. Já nos conhecemos há vários anos, mas nunca conversámos muito. E o resto que eu sei de ti é por outras pessoas. Ou Claro. seja, tenho muitas boas referências. Isso eu agradeço. Tenho, eu estou a falar do fundo do coração, porque aquilo que me dizem de ti é só de bem. Nunca ouvi isto de ti mal, que tens um sentido de justiça, de uma sensibilidade muito acima da média. És uma pessoa que és preocupada com os outros, adoras organizar estes eventos e gostas de estar por dentro de tudo, ajudar as pessoas e és amigo do teu amigo. Isso é aquilo que me chega. E já tinha no ano passado que eu comecei com as lives, tinha aquela intenção também de te convidar a ti, mas depois tive que interromper Claro. porque tive uma série de convidados que me apareceram. Chegaste-me a falar quando foi o jantar do E Alvarinho. também, no exato, e não Zob só, Velano. e também chegamos a falar já antes da pandemia, do último dia do clube, também Sim, falámos sim. assim por alto. E foi um prazer, um grande prazer O ter-te prazer aqui. foi todo meu. Fiquei a conhecer um bocado mais de ti, confirmei aquilo que já me falavam, e agradeço-te mesmo do fundo do coração teres vindo cá propositadamente a Vila Real e não sei se queres dizer alguma coisa, mas Não, eu Então é vou só encerrar mesmo para agradecer para e encerrar. fico sensibilizado em saber que as pessoas que pensam realmente é isso de verdade, mim. isso é verdade. É uma das preocupações na minha vida, é fazer com que não a minha presença seja sentida, mas a minha falta seja notada.
porque é sinal que estamos no caminho certo, e saber que as pessoas que nos vão catalogar dessa forma, no fundo, é o reflexo daquilo que ou qualquer ser humano tenta ter na sua vivência. É ser boa pessoa, porque no fundo a gente cresce e é educado para isso mesmo. E estar aqui, olha, foi um enorme prazer. A minha amizade por ti e o carinho por ti já vem de longa data também. Eu sei que sim. E o respeito e, acima de tudo, também as referências que eu tinha de ti também eram as melhores. E se calhar foram as mesmas pessoas que nos referenciaram um ao outro. Claro, e eu sabia que era assim, porque a vida também nos ensina a ter uma percepção das coisas. Claro. E aquilo que eu vi sempre no Pedro Cardona é que era uma pessoa uma pessoa nobre, uma pessoa de coração. Por isso, obrigado por este convite e obrigado por a oportunidade de estar aqui presente. Obrigado. Eu vou encerrar este podcast. Chegamos ao final de mais um podcast com mais um grande deportista, uma grande pessoa, e espero que tenhas gostado e continua a acompanhar o canal Malha Azul e Branca e subscreve este canal. Se já o fizeste, então partilha este canal com os teus amigos e nas tuas redes sociais. E agora, José Carlos, vamos apenas dizer adeus ali para aquela câmara do meio. Adeus. Até à próxima. Até uma próxima. Até a próxima. Saudações portistas. Obrigado.